você vai ver no ICL Notícias de hoje. Tudo certo, nada resolvido. Lula e Davi Alcolumbre se encontram e destravam pauta. Sentando numa mesa e conversando. Mas fim da escala 6x1 segue na gaveta. Davi Alcolumbre continua sentando em cima. A rede da discórdia. A agência proíbe transmissões do Discord após incitação à violência. Não é um caso isolado, são muitos e muitos casos. Primeiros teus. Ciro Nogueira propôs emenda em projeto que beneficiou os negócios dos amigos. Tudo que eu quero é que a polícia investigue. O candidato fake. Flávio Bolsonaro mente sobre currículo e é desmascarado publicamente. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Um bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos começando mais um ICL Notícias, primeira edição, na manhã dessa quinta-feira, dia 13 de agosto de 2026. São 8 horas e 2 minutos. Estamos ao vivo nos canais ICL Notícias, nos canais Eduardo Moreira, na nossa rede que retransmite o sinal do ICL para o Brasil e para o mundo. Hoje, muitos assuntos importantes. Vamos conversar com Paulo Motorim, Igor Melo, com o professor Trevisan, com o meu Juquinha, Juca Kfouri. Vamos juntos até às 10 horas da manhã falar sobre, em especial, sobre o começo da campanha. Dia 15 começa oficialmente a campanha eleitoral e dia 16 já temos 2 atos importantes marcados. Vamos falar sobre eles daqui a pouquinho com ela, que está aqui hoje em homenagem à Sociedade Esportiva Palmeiras. Veio de verde, Heloísa Vilela, bom dia. Bom dia, Will. Isso aqui é homenagem do Rio ao Mar, liberdade para os palestinos. Muito bem, sempre. Também é uma excelente homenagem. Rodrigo Viana, que não veio de verde por motivos óbvios. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Elô, bom dia, Will, todas e todos que nos acompanham. Rapidinho, queria deixar um abraço para o nosso colega Fábio Panunzio. Hoje não pôde apresentar o Desperta porque faleceu o sogro dele. Então, meus sentimentos ao Fábio, a Dani, pelo falecimento do Dr. Rogério Lessa, um grande advogado de São Paulo, o sogro do Fábio e o pai da Dani. Um beijo para os dois. Meus sentimentos. Mas vamos adiante, que nós temos notícia aqui pra caramba, né, Will? Em nosso nome, grande beijo para Dani e também para o Fábio. Vamos começar falando sobre uma atualização sobre a situação na Colômbia. A Colômbia entrou nessa quinta-feira em um momento delicado de resgate às vítimas do terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a região de San José del Palmar. Os últimos números oficiais indicam 265 mortos e 500 pessoas desaparecidas até o momento. No município de Pereira, que concentra o maior número de mortes, centenas de voluntários participam do trabalho ao lado de agentes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e do Exército Colombiano. A gente continua prestando nossa solidariedade ao povo colombiano. Certamente o número de mortes vai aumentar consideravelmente nos próximos dias, quando o trabalho de resgate for avançando e os escombros foram sendo retirados. Uma tragédia enorme na Colômbia, um desafio de reconstrução para o novo governo de extrema-direita, que vai precisar governar ao invés de fazer post nas redes sociais. Vamos continuar cobrindo, claro, a situação na Colômbia nos próximos dias. Vamos passar pelo nosso site iclnoticias.com.br. Está lá, Operação Arena. PF investiga a evasão de divisas e lavagem de 1,1 bilhão por meio de bets. 17 mandados cumpridos pela 4ª Vara Federal da Paraíba. Você está vendo a foto do Ciro Nogueira? Não é dessa matéria, é a matéria que está embaixo ali, ó. Emenda de Ciro Nogueira beneficiou só, porque a gente ouve operação policial, já acha que é com o Ciro Nogueira, nesse caso não é ainda. Mas é uma matéria exclusiva do nosso querido Igor Melo, que vem daqui a pouquinho falar sobre ela. Emenda de Ciro Nogueira beneficiou sócio de senador em negócios imobiliários. Usou dinheiro vivo para comprar terreno à beira-mar no Piauí, junto com o empresário Carlos Santana. E também vamos falar logo menos sobre essa matéria aqui ao lado do Haddad.
Tarcísio manda a PM identificar a viatura após Haddad relatar perseguição em São Paulo. Uma situação extremamente estranha. Tem o vídeo, não sei se a gente vai conseguir mostrar o vídeo, mas dessa perseguição. Eu vou explicar já já como isso aconteceu e também as últimas repercussões em relação a essa denúncia, que parece ser uma tentativa de intimidação ao Fernando Haddad, que no debate de domingo denunciou a infiltração de criminosos na Polícia Militar de São Paulo. Uma estranha coincidência, alguns dias depois, o Haddad ser perseguido por uma viatura da polícia. Essa e outras notícias você acompanha no nosso site iclnoticias.com.br, brilhantemente editado pelo vascaíno Chico Alves. Passamos pelo nosso site. Vamos agora falar com o Rodrigo Viana e Heloísa Vilela sobre o início da campanha, né, Rodrigo? A campanha presidencial começa oficialmente no domingo e os locais escolhidos pelos dois principais candidatos são simbólicos. O Lula vai dar a largada na campanha dele em São Bernardo do Campo, na Vila Euclides. Minha São Bernardo, eu sou são bernardense do Campo, para quem não sabe. Na Vila Euclides, no estádio 1º de maio, onde a carreira política do Lula efetivamente começou, né, Rodrigo? Exatamente. A gente vai começar por aí, Elô. Aliás, no domingo, a equipe do ICL deve estar presente lá em Vila Euclides para fazer o acompanhamento. É a campanha começando. A gente tem aqui, inclusive, o material lembrando essa convocação. O Lula iniciou a trajetória política dele lá. Por isso que o título está aí, ó, Lula, onde tudo começou, no dia 16, domingo, às 9 horas da manhã, um grande ato no estádio de Vila Euclides, né? Acho que todo mundo se lembra daquelas imagens do Lula discursando para milhares de trabalhadores nas famosas greves do ABC no final dos anos 70. Greves onde muitas vezes não havia nem microfone, nem megafone, que na época se usava. O Lula conta essa história, né, o Will e Elô, que ele falava, fazia o discurso e as pessoas iam repetindo para chegar até o fim do estádio. Daqui a pouco vão aparecer imagens mais abertas que mostram essa multidão lá em Vila Euclides e no domingo agora, de alguma maneira, se repetindo. Olha aí, então é o Lula já em cima ali do palanque, conversando com a multidão na região de Vila Euclides, no ABC Paulista. A campanha de Lula começa lá, muito simbólico, né? E a gente vai acompanhar, Elô, a equipe do ICL vai estar lá acompanhando e trazendo os bastidores. Segunda-feira, uma cobertura especial sobre o lançamento da campanha de Lula em Vila Euclides. Do outro lado, do lado do bolsonarismo, eles escolheram Copacabana, o lugar que tem mais milico por metro quadrado no Rio de Janeiro. Talvez a Tijuca também tenha um pouco, mas Copacabana tem mais, né? Os militares aposentados que ficam ali morando nos prédios de Copacabana. Tem, é claro, tem muita gente boa em Copacabana também, mas é onde o Jair Bolsonaro gostava de fazer os atos dele, aquelas provocações ao Supremo, ou eram na Avenida Paulista ou em Copacabana, mais até em Copacabana. Então o Flávio vai voltar ao local, né? Deve estar cheio de bandeira de Israel, bandeira dos Estados Unidos, é o que a gente pode esperar no domingo. Flávio escolhe a praia de Copacabana para estrear na campanha. Eu achei muito simbólico, né? São as duas escolhas que mostram um Brasil aí dividido entre esses dois projetos. O Lula que vem lá do final dos anos 70, redemocratização, a construção de um trabalho que é coletivo, apesar da liderança forte do Lula, e o Flávio Bolsonaro que vai nos passos do pai. Copacabana, relembrando ditadura com os militares, etc, etc. A campanha começa no domingo. Nesta semana, né, porque a campanha começa com esses dois principais candidatos, e aí a gente se pergunta, o Lula é favorito mesmo, não é favorito? Essa semana mais pesquisas indicando sim o favoritismo de Lula. Não é um favoritismo assim que dá tranquilidade, uma margem extrema, mas depende da pesquisa. Essa semana, por exemplo, saiu pesquisa, aquelas feitas pela internet, a Atlas, por exemplo, é feita pela internet, saiu uma outra chamada Palver, não é nem tão conhecida, mas elas são aquelas pesquisas que captam o público da internet. E aí a distância é curta. Essa aqui, por exemplo, deu 4 pontos de vantagem para o Lula no primeiro turno, mostra o Renan Santos com 10 pontos. Tem uma certa distorção nessas pesquisas feitas na internet e mostram o Lula ainda assim na frente. Ainda assim na frente. E a gente teve a pesquisa CNT-MDA, que daí não é na internet, é feita presencialmente, é essa aqui que está na tela, olha. E aí, aqui sim, no primeiro turno, o Lula abrindo uma margem grande, né, de 14 pontos no primeiro turno. Parece muito mais com as pesquisas feitas presencialmente, né? Essa aqui é presencial. Mas essa parece muito mais com as outras. As de internet é que mostra uma diferença muito pequena. Exatamente. Então a gente teve nessa semana as de internet com o Lula na frente e uma presencial que é CNT-MDA. Amanhã deve sair um Datafolha, não, a Quest, amanhã sai a Quest.
E a gente tem segundo turno também, né? Então o balanço, a gente tem primeiro turno, no segundo turno, quantos pontos aqui me ajuda? 9 pontos de vantagem para o Lula no CNT-MDA, que é a pesquisa que mais acertou em 2022. Aí que mostra, se você só contar os votos válidos, o Lula tem só 1 ponto percentual para chegar Tá quase lá. a ganhar no primeiro turno, né? Essa aqui dá até essa margem de projetar uma vitória em primeiro turno. A gente considera pouco provável, né, Elô? Mas como é uma eleição diferente, quase não tem candidatos pela esquerda, aliás, não tem, né? Tem só da UP, né? A Samara. Mas o Lula pode, até se der uma arrancada, ganhar em primeiro turno. Eu acho improvável. Então, o que a gente tem campanha começa domingo, Lula começa a campanha favorito, seja por uma margem mais estreita, uma margem um pouquinho maior, mas o Lula tem um favoritismo, né? Agora, tem muito perigo pela frente. E aí, do que eu estou falando? Das ameaças feitas pelo bolsonarismo. Segunda-feira mesmo, Will, eu estava falando que era o combo completo do bolsonarismo, né? Ataque às urnas, ataque às mulheres, ataque às vacinas, podemos até sair da pesquisa, ataque às vacinas, eu até falei na segunda, está faltando só a defesa do armamentismo. Não está faltando mais, porque o Eduardo Bolsonaro foi lá nos Estados Unidos e comprou um arsenal e disse assim, isso aqui é para a gente montar, se quiser, uma milícia. Ele falou isso, gente, é esse vídeo aqui, ó. Esta semana. Foi na loja de armas lá nos Estados Unidos, a Elô conhece bem, lá é muito mais fácil comprar arma, né? E é o discurso dos americanos da extrema-direita, né? Vamos armar milícias, porque a gente tem que estar preparado. É exato, Will. Então, se faltava o discurso da arma, não falta mais. É quase como se ele estivesse incentivando as pessoas aqui no Brasil também. É algo. Então, esse aqui é um perigo que a gente tem, né? A ameaça armada, como a gente já viveu em 22, 23. Você ia falar? Rodrigo, é só uma efeméride. Eu vi um vídeo no TikTok esses dias muito bom de um humorista nos Estados Unidos, porque a justificativa é a seguinte, lá, você vai armar a população toda, porque se um dia um governo autoritário assumir o controle dos Estados Unidos, eles podem bater de frente com o exército. Aí esse humorista deu uma ideia, vamos fazer uma vez por ano uma demonstração. A gente junta 100 pessoas do exército treinadas e 100 pessoas dessa milícia que compra arma no supermercado e vamos ver quem é que ganha. Só para fazer uma demonstração anual, só para fazer um teste, né? Usando drone, míssil. É um raciocínio que está na base da história dos Estados Unidos e é completamente... Hoje em dia... E que é anacrônico, né? Hoje em dia não faz sentido. Não, é alucinado e eles querem importar aqui para o Brasil. Então, o meu raciocínio é esse. O Lula começa a campanha como favorito, não é um favoritismo absoluto, mas favorito, mas tem muito perigo pela frente. Tem esses alucinados aqui, defendendo inclusive arma, defendendo que não se vacine, defendendo todo aquele combo que a gente conhece da extrema-direita. E o perigo também vem de fora, com o Donald Trump, como a gente viu no vídeo esta semana. Estou fazendo um balanço aqui para depois chegar numa análise rápida, vocês vão entender. Então a gente tem essa semana, além do vídeo do Eduardo Bolsonaro, o outro vídeo importantíssimo e de ameaça explícita ao Brasil é aquele vídeo, né, feito pelo Departamento de Estado, narrado pelo embaixador dos Estados Unidos no Panamá, dizendo, é doutrina Monroe, sim, é domínio completo dos Estados Unidos, nunca mais vamos aceitar que esse domínio seja questionado sequer aqui no continente americano. Então, você tem ameaças explícitas. Muita gente fica assim, poxa, será que o bolsonarismo ainda pode virar essa eleição? Esse aqui é o vídeo, né? É o vídeo lá do Departamento de Estado, né? De uma ameaça explícita. Daqui a pouco vamos até falar, a Elô vai comentar, o Celso Amorim foi no Congresso e deu uma espécie de resposta a isso tudo, mas é ameaça. É uma ameaça colocada formalmente. Eu vejo muita gente, Elô e Will, dizendo assim, olha, o bolsonarismo está forte, será que tem perigo deles ganharem? Claro que tem, sempre tem. Deles virarem a eleição? Tem. Mas eu acho que o maior perigo hoje não é nem tanto a eleição em si. O maior perigo, e eu comentava outro dia, a gente debatia aqui internamente também no ICL, é o seguinte, o Lula ganhar a eleição por uma margem estreita, o que é provável, seja no primeiro turno, seja no segundo, por uma margem estreita. E aí, como é que é o dia seguinte para governar? Com uma extrema-direita defendendo que você arme milícias, com o Donald Trump provavelmente não reconhecendo a vitória do Lula, com pressão externa, com desestabilização na rua, parecido com o que foi o 2022 e o 8 de janeiro, só que lá não tinha apoio do governo dos Estados Unidos. Vocês lembram, né? O Biden falou para os militares, não vão
não terão apoio para o golpe. Dessa vez o Donald Trump diria, terão apoio para um golpe, podem ir para a rua que eu dou apoio. Então, o perigo, gente, eu acho que, claro, tem perigo na eleição e as pessoas têm que estar muito atentas a isso, mas o perigo maior até é o pós. Se o Lula ganhar por margem estreita, nós teremos um cenário em que o mercado, entre aspas, a Faria Lima, vai pressionar o governo para corte de gastos, para fazer uma nova reforma da Previdência, para adotar um programa liberal que desmobiliza a base do Lula. Então vai haver, de um lado, a pressão do mercado, de outro lado, a pressão da extrema-direita, que não vai aceitar e vai fazer mobilizações de rua como fizeram em 2022, 2023. E aí o que me preocupa, e acho que deve preocupar todos nós, né, é que o Lula, até hoje, ninguém pode dizer que a estratégia do Lula é ruim, porque, né, Elô, participou de tantas eleições, está indo para a 7ª eleição dele como candidato, pode ganhar a 4ª, fora as 2 que ganhou com a Dilma. Então, essa estratégia do Lula, ampla, de fazer acordos e tudo, funciona para ganhar a eleição e funcionou para governar em vários momentos. Se isso aí tá ruim, imagina o que é o bom, né, gente? Pois é. Então, funciona. Para ganhar, provavelmente vai funcionar de novo. Um palanque amplo, né? Moderação, defendendo a democracia e tal. Mas e depois para governar? O André Singer, né, escreveu um livro tempos atrás que define o Lula como um governo do reformismo fraco. Que não é uma crítica. Aliás, o André Singer até participou do governo, né, dos primeiros governos do Lula. É uma constatação, que é um reformismo que não faz grandes confrontos, não é igual o chavismo lá na Venezuela, é de negociação permanente, que é o perfil do Lula, negociar e avançar no que é possível. Esse reformismo, dessa maneira, funcionou até agora para ganhar eleições e para governar em vários momentos. E vai funcionar para um momento de confrontação que a gente vai ter pela frente? Essa é a preocupação. O Lula vai conseguir virar a chave para fazer mobilização do lado democrático para, se ganhar, e eu acho que ganha a eleição, conseguir governar sem ser pressionado pelo mercado financeiro, pelo Centrão. Como é que ele vai lidar com essas pressões? E o mais grave, com a pressão que vai vir de fora para dentro do Brasil? Essa é a minha preocupação. No momento em que começa a campanha, vocês podem dizer, pô, o cara está se preocupando lá na frente, tem que primeiro ganhar a eleição. Concordo, primeiro tem que tentar ganhar. Mas a gente está traçando cenários do que pode acontecer no Brasil, né, e analisando as características do que tem sido o Lula, o lulismo, que tem muita base social. A gente fica falando, o bolsonarismo tem base, que coisa. Mas o lulismo também tem, né, Will? Pensar que o Lula ficou preso... Né? Tem mais. E é um campo político. Ficou preso mais de 500 dias, saiu da prisão e foi eleito, gente. Então, tem base, tem tradição, tem força, tem história, tem a Vila Euclides. Então, o Lula tem muita coisa. Mas a gente tem um cenário complicadíssimo que nunca enfrentamos desde a redemocratização do Brasil. E é por isso que, vendo essa multidão aqui de Vila Euclides lá nos anos 70, eu me inspiro um pouco e penso, será que o Lula vai convocar de novo o povo, agora como presidente, para se mobilizar e defender o governo contra a ameaça de invasão estrangeira? Ou será que ele vai sempre e continuar na negociação pelo alto? É uma questão que fica aqui em aberto. Olha, Rodrigo, ontem mesmo... Você quer passar? Ontem mesmo, eu estava conversando com o pessoal no Planalto e escapou, já me contaram assim, sem querer, querendo, mas me contaram, que já tem uma preparação para um grande 7 de setembro. Vai ser uma grande manifestação em Brasília para defender a soberania nacional e a democracia, invertendo o bordão de 4 anos atrás, que era a defesa da democracia, né? Então, eles estão convocando toda a base do governo, todos os partidos da base, para fazer uma grande mobilização em defesa da soberania nacional, que está colocado como ponto-chave dessa campanha hoje, porque justamente por conta dessa pressão externa que você estava mencionando. E a gente fica pensando como vai ser o governo, como seria um próximo governo do Lula se ele vencer as eleições, no sentido de que condições ele vai criar para o governo que virá depois. Sim. Né? Esse é o grande problema que a gente enfrenta. E me parece que ele não vai querer permitir que toda a biografia dele seja jogada no lixo durante 4 anos de um último governo. Então, a expectativa é de que ele seja, inclusive, mais ousado do que foi nesse governo. Agora, com que Congresso? Como é que ele vai manobrar esse Congresso que vem aí? Então,
são muitas questões aí realmente para a gente se preocupar, né? Essa reflexão de Elô é importante porque o Lula 4, caso venha acontecer, dá o tom do lulismo, né? A gente discutia muito aqui sobre a sucessão do presidente. E, claro, né, Rodrigo, a gente está colocando muito a carroça na frente dos bois, né? Mas, imaginando uma vitória do presidente Lula, começa a sucessão do Lula. Mas não do Lula só como presidente, como figura histórica. Mais ou menos um fenômeno, e eu já fiz essa análise aqui algumas vezes, mais ou menos parecido com a Argentina. O Lula vira o Perón, vira o peronismo brasileiro, vira o lulismo. E aí começa a disputa entre vários campos. Talvez o Lula dê o tom de como ele quer que o lulismo exista, depois do Lula deixando a vida pública, deixando de ser presidente no seu 4º mandato. E aí começa a disputa. João Campos, Boulos, Haddad, Rui Costa, Gleisi Hoffmann, Simone Tebet, muitos nomes do lulismo que vão definir quais são os próximos passos. E se o lulismo vai ser esse método de governar com maioria atraindo uma parte do centro e da direita, ou o lulismo vai ser também mobilização social como era no começo, né? Como foi o PT no começo. Isso, que é o que o Boulos quer. No começo que a gente acha que é fundamental, né? Nesse momento é fundamental ainda mais. E é a aposta do Guilherme Boulos, né? O Guilherme Boulos que a gente aposta que vai ser o lulismo de esquerda. Vai ter o lulismo de centro, o lulismo de direita. O Guilherme Boulos aposta, deixou de ser candidato para continuar na mobilização social pensando nisso, em ser um líder do lulismo de esquerda. Mas a gente vai voltar e falar muito sobre esse assunto ainda, mas vamos avançar na nossa pauta, porque o tempo ruge e a sapucaí é grande, né, Elô? Como diria o clássico personagem. Vamos falar sobre o Celso Amorim, o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim, falou nessa quarta-feira uma comissão de relações exteriores da Câmara. Ele foi questionado sobre o enquadramento pelos Estados Unidos de facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Vamos ver como ele respondeu essa pergunta. O deputado comentou vários aspectos que são importantes. A questão de como o terrorismo é visto internacionalmente. E a definição americana, a lista de Specially Designated Global Terrorists, que lhes permite atuar militarmente em outros países. É isso que nós não queremos. Nós queremos defender a nossa soberania. Se amanhã nós dissermos que certos crimes são assemelhados ao terrorismo, isso é um problema aqui que os deputados resolverão, os senadores. Isso não é um problema para nós. A nossa repressão ao crime, pelo que eu entendo, não é minha área, mas o nosso desejo de reprimir o crime organizado no Brasil é total. Agora, nós não queremos de maneira alguma subordinar a nossa soberania à presença de outros países, nem da China, nem dos Estados Unidos, nem da Rússia, nem de nenhum deles. Vocês acham que ele saiu bem, Elô? Eu acho que ele saiu super bem, porque ele conseguiu fazer a conexão perfeita entre essa ação dos Estados Unidos de chamar PCC e CV de organizações terroristas, com esse vídeo do Departamento de Estado, deixando claro que o interesse dos Estados Unidos é abrir uma porta para uma intervenção militar no Brasil, como já fez, por exemplo, na Venezuela. Então, acho que ele não deixou nenhuma dúvida, só quem é muito vassalo é que pode continuar questionando o que o Celso Amorim disse. O Will, teve um momento em que o presidente lá da comissão, né, Elô, virou para o Celso Amorim e falou: o senhor não tem vergonha de que o Brasil seja classificado como o país por onde passa a maior quantidade de droga do mundo? Nós temos esse momento. Então, desculpa, vamos lá. Vamos começou o dia do roteiro maluco, Heloísa Vilela. Vamos mostrar esse momento para o Rodrigo poder comentar também. O maior distribuidor de entorpecentes mundiais. O senhor se envergonha desse fato, não? Sim ou não? Essa pergunta eu acho que foge um pouco do objeto. Não, mas eu acho que é natural. A minha vergonha pessoal não é o que interessa. Interessa o que a gente faz. É uma pergunta pessoal. Não, eu me envergonho de muitas coisas. Eu me envergonho de coisas, inclusive... Eu me envergonho, por exemplo, também digamos, da nossa servilidade em relação a países estrangeiros. Eu me envergonho de muitas coisas. Concordo com o senhor. Eu tenho vergonha, a pergunta foi feita pelo auto-intitulado Príncipe Orleans, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Eu tenho vergonha de adulto que acha que é príncipe, né, Rodrigo? Mas cada um tem vergonha do que acha melhor. O sujeito quer se fantasiar de príncipe na festinha de 8 anos de idade, tudo bem. Carnaval. Também. Agora, o Príncipe Orleans aí foi lá e fez a pergunta, o Amorim muito elegante, né? Eu tenho vergonha desse pessoal aí que é servil, subserviente. Só faltou dizer, como o senhor, né?
da mesma forma que o senhor. Mas ele é elegante, não precisou dizer, a gente aqui entendeu, né, Ilô? Elegante, mas certeiro e firme, né? Porque o governo brasileiro está olhando como uma real ameaça à soberania brasileira, o que os Estados Unidos estão fazendo. Não está levando isso como algo simples, porque não é. A preocupação é muito grande e o Amorim fez a defesa com toda a veemência, apesar de nunca perder a educação, coisa que a gente não vê muito lá na Câmara dos Deputados, né? Ainda falando sobre Câmara dos Deputados e sobre Trump, a tentativa de interferência dos Estados Unidos não é tentativa, o pessoal do roteiro. A interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras virou assunto no Congresso. A deputada Jandira Fegali comentou o vídeo postado pelo Departamento de Estado norte-americano na véspera, né, exaltando a doutrina Monroe e dizendo que quem é que manda na América Latina. Vamos assistir. Deputada Benedita, presidenta da sessão, repito aqui, futura senadora do Brasil pelo Rio de Janeiro. Eu subo essa tribuna hoje novamente para reagir ao abuso, à arrogância do Império Norte-Americano. Não sei se todos aqui viram o vídeo do Departamento de Estado norte-americano, onde eles realçam o seu domínio sobre as Américas a partir da doutrina Monroe. Aliás, o Jaime Monroe, que era o autor da doutrina, ele dizia: tudo da América para os americanos. E essa atualização da doutrina Monroe na mão de Trump tem feito um estrago absurdo com a democracia, com as economias, com os direitos do povo de todo o nosso continente e também da América Central. Eu incluo aqui Cuba. E nós aqui estamos reagindo neste momento, eu reajo nesse momento com cabeça erguida, com a altivez de quem entende o que é o Brasil e que reforça o que é a potencialidade do nosso país. Nós não podemos aceitar de jeito algum que nenhum governante, muito menos o Império Norte-Americano, queira novamente nos colocar na posição de seu quintal. Foi dado ao campo progressista, às candidaturas progressistas, o discurso da soberania, né? A gente já falou isso aqui algumas vezes, um discurso dado, os Estados Unidos atacando o Brasil e a extrema-direita sabuja brasileira aderindo ao discurso dos Estados Unidos. Poderiam dizer que não. Na Europa tem muita gente que se posiciona, muita gente da extrema-direita, que é ultranacionalista de verdade, né? A Meloni, da Itália mesmo, tem uma postura um pouco mais ativa, né? Costuma reagir a essas pressões do Donald Trump. Aqui no Brasil, a adesão é automática e aí o campo progressista ganha automaticamente o discurso da soberania, né, Elô? Ficou de presente, né? Deram de presente o discurso da defesa da soberania e a gente não agradece não, porque o risco é sério. Porque o que a gente está enfrentando, a luta que o Brasil está enfrentando agora e vai enfrentar nessa eleição é muito séria. Existe um desespero nos Estados Unidos, porque o Trump está vendo que ele está muito arriscado a perder o controle da Câmara, com quase certeza, e possivelmente também do Senado. Então, a situação lá não é fácil e quanto mais ameaçado ele fica, mais a gente sofre, né? Porque aquela coisa, bicho acuado, ataca, né, Rodrigo? Então, o nosso risco é grande. A gente vive falando, o império está decadente, mas na decadência, às vezes, é o momento mais perigoso, porque o sujeito está sentindo que está perdendo o poder e pode tomar medidas tresloucadas. Elô e Will, o Trump, inclusive, está falando em decretar estado de emergência durante o processo eleitoral lá. Para não perder. Para não perder. Durante a apuração, ele poderia decretar estado de emergência, vai falar, fraude, não sei o quê, intervém em alguns estados, gera um caos nos Estados Unidos. Se ele está disposto a fazer isso lá, a gente pode imaginar que está disposto a apoiar algo parecido aqui também. Sim. Então, por isso que na minha abertura aqui do programa, eu destaquei tanto isso. Os dias seguintes da eleição vão ser duríssimos e depois ainda, se o Lula vencer esse momento, ganhando a eleição, sempre, né? Colocando essa ressalva. Não está ganho, vai ser difícil ganhar também, mas vai ser difícil depois consolidar a vitória e governar, porque o Trump pode partir com tudo para cima aqui do Brasil. Com certeza. Falando sobre Câmara dos Deputados ainda, prestem atenção nessa notícia. Emendas PIX enviadas pelo deputado Alfredo Gaspar ao município de São José da Laje, em Alagoas, são administradas pela vice-prefeita da cidade, Ravena Valença. Aliada do candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro, ela trabalhava no gabinete do parlamentar até pouco tempo.
A revelação foi feita pelo deputado Glauber Braga. Vamos ouvir uma entrevista dele, a nossa repórter Manuela Borges. Alfredo Gaspar, deputado federal pelo PL no estado de Alagoas, fez a indicação de um volume de 6 milhões de reais para um município de aproximadamente 20 mil habitantes. O Tribunal de Contas da União fez um relatório robusto mostrando todas as irregularidades, inclusive sumiço de dinheiro, que transitou por várias contas, impedindo a rastreabilidade. Quando o deputado foi confrontado com isso, ele disse: eu não tenho nada a ver com isso. Quem tem essa responsabilidade é a prefeitura, eles é que têm que prestar contas. Agora, o que o deputado não falou é que aqueles que são responsáveis, o grupo político responsável pela execução dessa emenda está no seu próprio gabinete. É isso mesmo. A vice-prefeita estava no gabinete do deputado e ela foi substituída quando ganhou as eleições pelo seu companheiro, pelo seu marido, que está no gabinete do deputado Alfredo Gaspar. Como é que ele não tem nada a ver com isso, se o grupo político responsável pela execução dessa emenda está no gabinete dele, no sistema da Câmara dos Deputados? Ele tem que ser devidamente responsabilizado por isso. E o que chama a atenção é que são 6 milhões para um município de 20 mil pessoas, deputado. 6 milhões para um município de 20 mil pessoas, sem uma justificativa que possa ser considerada plausível, sem um investimento robusto, através das chamadas emendas PIX, que na prática foi um orçamento secreto de destino. É difícil negar a relação quando a vice-prefeita trabalhava no gabinete do cara e depois que ela saiu, o marido foi trabalhar no lugar dela, né, Rodrigo? Tá desenhado, né, Elô? Tá desenhado. E outra coisa importante que ele ressalta ali no meio da frase dele é que o dinheiro foi para várias contas. Por que ele está falando isso? Porque o ministro Flávio Dino, que está com esse processo das emendas no Supremo Tribunal Federal, já exigiu a criação de uma conta especial para cada projeto. Então, se você é um deputado e vai mandar 6 milhões para um município de 20 mil habitantes, o projeto para o qual você está mandando dinheiro tem que ter uma conta bancária específica para você poder rastrear. E essa desculpa é a desculpa clássica de todos eles. Quem executa é a prefeitura, não tenho nada que ver com isso. Aí você vai ver, na hora de, nesse caso escandaloso, a prefeitura é o pessoal que estava no gabinete do deputado. Então é lógico que estava tudo combinado entre eles, né? O Elô, e ontem a Manu, nossa repórter, que entrevistou o deputado Glauber, no N2 trouxe, ela conversou com a assessoria do Alfredo Gaspar para obter informação. Escuta, esse dinheiro foi para onde? E eles deram a resposta, né? Não, isso é a prefeitura que tem que responder. Mas peraí, vocês mandam uma emenda e não sabem? Ah, foi para asfaltar a rua e foi para a área de comunicação, que a gente sabe que é um dinheiro que você não consegue rastrear, porque foi para ajudar a prefeitura a se organizar na comunicação. Você dá uma nota lá, diz que foi serviço de comunicação, não tem como controlar. Então esse dinheiro provavelmente foi e uma parte voltou, sabe-se lá para o bolso de quem? A gente pode imaginar, não pode dizer, porque os meus advogados não permitem. Mas a gente pode imaginar para onde foi esse dinheiro, 6 milhões de reais para uma cidade pequena do interior de Alagoas. Está tudo desenhado o caminho aí, é um exemplo do que significam essas... Muita gente às vezes não entendia. Emenda PIX, mas por que vocês falam disso? Está aqui, ó, nesse caso aqui está desenhado e é o candidato a vice do Flávio Bolsonaro, Will. 6 milhões, né, Rodrigo? 6 milhões, cara. O que dá para você fazer numa cidade de 20 mil habitantes com 6 milhões de reais? Vai ver se tem saneamento básico para todo mundo, vai ver se tem esgoto direitinho para todo mundo. Pegava esse dinheiro e resolvia a vida da população. Os advogados do Rodrigo são menos ousados, os meus são mais ousados. A chance de ser corrupção é enorme. Pode não ser, a prefeitura tem que dizer para onde o dinheiro foi, tem que ter transparência e mostrar para a população, em especial da cidade, que o dinheiro não foi para corrupção. Agora, é importante demais lembrar que essas emendas, e a gente tem uma sorte tremenda de ter o ministro Flávio Dino no STF, cutucando esse assunto, são o maior dreno de dinheiro público da história deste país. É o maior esquema de corrupção da nossa história. Não se sabe, não tem rastreabilidade, não se sabe para onde o dinheiro vai. E eu vou dizer para vocês aqui, a gente falando na nossa série do ICL, está lá disponível para você que é assinante do Instituto Conhecimento Liberta para você assistir, é o dinheiro enviado para a prefeitura com cashback para deputado. É claro. É feito para deixar deputado rico. O deputado comprou um terreno na praia.
O deputado ganha 40 mil por mês, comprou um terreno de 500 mil. O senador comprou uma mansão em Brasília. O deputado fulaninho comprou um apartamento no Rio de Janeiro com dinheiro vivo, que estava guardado num cofre. São exemplos hipotéticos, tá, gente? Nada disso é real. Aumento de patrimônio a gente está anunciando todos eles, aqui, isso. reportando aqui toda hora. E né? aí, gente, é isso. O dinheiro vai para a prefeitura, você manda 6 milhões para a prefeitura, bota 1 milhão no bolso do deputado, 1 milhão no bolso do prefeito, e 4 milhões você faz uma obra pública que demora, sei lá, 6, 7, 8 anos para ficar pronta. É para isso que funciona as emendas PIX, para enriquecer deputado e senador bandido, para enriquecer prefeito, vereador, E fazer caixa no de Brasil campanha inteiro. Também, E também. Manter quem está no poder ficar no poder. E essas bancadas, a gente estava comentando mais cedo, né? Provavelmente, nessa eleição, o centrão, que é o direitão tradicional, vai ultrapassar o bolsonarismo nas bancadas. Por quê? Por causa disso. Né? Por causa desse tipo de mecanismo. Nesse caso, é um deputado que é do bolsonarismo, né? Que é o Alfredo Gaspar, vice, que inclusive tem como bandeira combate à corrupção. Tem a dó, né, Alfredo Gaspar? Conta outra, por favor. Tá pior do que o candidato a presidente que, pelo jeito, falsificou a formação dele acadêmica. Mas depois esse já é outro assunto. Não fura meu roteiro de novo, não. O dia do roteiro maluco já foi demais hoje. Vamos falar sobre a intimidação ao Fernando Haddad. O candidato do PT ao governo de São Paulo relatou à imprensa um caso de intimidação por uma viatura da Polícia Militar ao chegar em casa na terça-feira aqui na capital. Vamos assistir como foi essa abordagem? Estava chegando na minha casa depois do evento no Lago São Francisco e o meu carro foi abordado por uma viatura da Polícia Militar. De uma forma um pouco ostensiva, mas rápida. Eu estava chegando na minha casa. Eu entrei em casa e achei um episódio relativamente normal. Acontece, né? De você estar fazendo uma ronda. Mas o meu carro, depois que me deixou em casa, ele foi acompanhado por essa viatura da polícia durante muito tempo. E de uma forma um pouco ostensiva e intimidadora. Eu não sei o que aconteceu, quero crer que possa ter havido alguma confusão, espero que tenha havido uma confusão, mas o meu motorista ficou muito assustado pela maneira como isso aconteceu. Então nós estamos levando essas informações para o governo do estado, primeiro para informá-lo do episódio, esperando que ele se esclareça, mas para resguardar a segurança das pessoas que me acompanham e a minha própria segurança. A gente tem as imagens aí, para você entender como foi essa abordagem. Vamos colocar as imagens na tela, são só imagens, né? Não tem narração. Aí mostra o carro do Fernando Haddad chegando. Por favor, gente, põe no telão aqui para mim, porque eu posso ver melhor. E primeiro era a viatura Isso, da PM, era a viatura. Haddad, Isso, aí agora sim o carro do Haddad chegando. A gente vai ver o candidato descendo do carro. Rodrigo, se você quiser narrar pra gente também. Haddad, aí o Haddad então, descendo do carro, dá pra ver. Aí, Elô, a polícia seguiu o carro porque não sabia quem estava no carro. A hora que desceu o Haddad é um cara conhecido, talvez depois do Lula, o político mais conhecido do Brasil. Pelo menos do lado do E é um cara super PT. Alto, você vê bem, não tem como duvidar, então, né? desceu do carro, era o Haddad, aí acabou a confusão. Não, o que chama atenção, Will, é que depois do Haddad descer e entrar em casa, porque o motorista deixa o Haddad, ele desce ali na calçada e entra em casa. O carro da PM continua seguindo o carro com o motorista do Haddad. Então, aí passa a ser intimidação. Qual seria o motivo de continuar seguindo o carro com o motorista do Fernando Haddad? É claro, a polícia pode ter alguma explicação, mas a fala do Haddad eu achei muito ponderada, inclusive. Ele falou, olha, no começo eu até achei, pode ser uma confusão, né? Querem saber o que é, uma ronda, normal. Agora, depois que viu que era o Haddad, continuar fazendo isso, tem cara de intimidação. Lembrando que o Haddad, no debate de domingo, fez uma denúncia de que a Polícia Militar de São Paulo tem infiltração do PCC. Coincidentemente, passam 2, 3 dias e o Haddad sofre uma ação desse tipo. Mostra o risco que a gente corre em São Paulo. Será que estão importando técnicas milicianas do Rio de Janeiro? Porque São Paulo, no governo do Tarcísio, já teve assassinato na porta do aeroporto internacional de um informante do Ministério Público, né? Foi assassinado, executado, parece cena de filme de máfia. E depois teve aquele assassinato do delegado que investigou o PCC no litoral paulista. E agora um candidato a governador
que provavelmente passou por uma cena de intimidação. E eu queria só deixar clara a gravidade do negócio, porque não foi simplesmente o carro da polícia militar seguir o motorista do Haddad. Eles começaram a seguir, eles emparelhavam com o motorista, depois eles ficaram encostando na traseira do carro dele. Foi uma intimidação muito séria. E aí o que ele fez? Ele parou na porta de um hotel, porque ele falou, aqui tem câmera de segurança, então não vão poder mexer comigo. Saltou do carro, entrou no hotel e ficou esperando e chamou socorro. Então, não foi uma simples acompanhar um carro, foi um negócio muito sério. E a assessoria jurídica do Haddad entrou com uma notícia de fato na Procuradoria-Geral Eleitoral para exigir explicações, e o Tarcísio está dizendo que vai cobrar da Polícia Militar uma explicação. Então, foi muito sério. Ele já mandou que a Polícia Militar identifique as viaturas envolvidas e os policiais envolvidos, pedindo esclarecimentos. É o mínimo que o governador pode fazer, né? E que a situação seja esclarecida, porque, obviamente, a gente não pode ter um candidato, não importa o partido, não importa de que matiz política seja, sendo intimidado pela Polícia Militar em nenhum lugar do Brasil. Aproveitar para abrir nossa enquete nos nossos canais do YouTube. Emendas, Master, Dinheiro e Jatinho. Qual dessas suspeitas sobre Ciro Nogueira chama mais atenção? Tem 5 alternativas aqui, mas não cabe no YouTube. A quinta eu vou deixar só na cabeça de vocês, tá? Emenda entre amigos, 500 mil por mês, investigação da carbono oculto, jatinho e mordomia, e aí a última, que não coube, perdi a conta. Que pra mim era a melhor de todas, porque junta tudo. O Will já dando a dica de quem deve votar que nem dá pra como, votar nessa, porque não tá alternativa disponível. Mas você vai ter que fazer um exercício de escolher o que mais represente para você aí, o que mais chama a atenção do Ciro Nogueira. Para mim é tudo. Tem a amizade com o Vorcar, que levou os dois naquela cena romântica lá para os Alpes franceses, os dois abraçadões lá, felizes da vida. lista do Ciro é longa, né? É longo, o Ciro Nogueira é uma loucura. E aparece de Homem-Aranha na campanha eleitoral ainda, se fantasiou de Homem-Aranha. Não tem o príncipe? Tem o Homem-Aranha. Tem o príncipe e o Homem-Aranha na direita. Minha chefa, tem o Lula e o Alcolumbre aqui. É esse na sequência ou nós chamamos o convidado? Isso, então vamos para essa. O presidente Lula se reuniu nessa quarta-feira com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tentar destravar projetos que considera importantes para o governo. Foi o segundo encontro entre eles, desde que o Alcolumbre rejeitou a indicação de Jorge Messias para o STF e passou a jogar contra os interesses do Planalto no Senado. Na conversa, foram definidas que pautas devem andar na casa a partir de agora. Uma dessas pautas, spoiler, Heloísa Vilela, não é o fim da escala 6x1. Se não é isso, é o quê então? O que andou? Vamos lá, andou, não entendi. Andou e andou muito, viu? Porque o governo queria aprovar uma série de medidas que tem relação com você dar incentivo fiscal para poder fazer certas coisas, como, por exemplo, aumentar a produção de fertilizantes, fazer a Copa Feminina, mas principalmente acertar o problema dos combustíveis, porque precisava continuar mantendo uma diferença entre a gasolina e álcool, para o álcool também não perder. Então, isso tudo foi juntado num PLP, um combo grandão, e foi aprovado com uma facilidade no Senado, mas que foi uma coisa incrível, como se nunca tivesse havido nenhum problema entre o governo e a presidência do Davi Alcolumbre, que ficou 90 dias sem falar com o presidente Lula. Mas o fato é que estava tudo acordado. A Câmara votou de manhã, por volta de meio-dia, mandou para o Senado, aprovou. Então foi assim, o governo considerou uma grande vitória, a senadora Tereza Leitão, que é a líder do governo, saiu aliviada, todo mundo feliz e satisfeito. Agora vamos ver o que realmente interessa. E na reunião do presidente Lula com o Alcolumbre, da qual a Tereza participou e o Guimarães, que é o ministro das Relações Institucionais, também participou, a pauta da 6x1 foi discutida. O presidente Lula pediu sim que o Alcolumbre coloque em votação. Mas o Alcolumbre não se comprometeu com nada. E a Tereza Leitão fez toda uma argumentação para ele, dizendo, olha só, Alcolumbre, o presidente Lula já tem o discurso pronto para a campanha. Ele fez a proposta do fim da 6x1, mandou para o Congresso, a Câmara aprovou e só parou no Senado. E aí a população vai se perguntar, por que no Senado não anda? Por que no Senado está parado? Então, deixou bem claro para o Alcolumbre que quem vai segurar esse pepino vai ser ele próprio, né? Então, ela acha, e muita gente no governo acha, que isso deixou o Alcolumbre assim um pouco mais sensibilizado, pode ser que ele se mexa, mas o fato é que
que os senadores, você tem ali 35 de 54 senadores, 35 concorrendo novamente à reeleição. Precisam dessa pauta, governadores precisam dessa pauta, deputados precisam aprovar essa pauta, porque todo mundo sabe que a população brasileira quer o fim da 6x1, a grande maioria da população brasileira. Então, ontem, o que aconteceu no Senado? O pessoal do MDB, a bancada toda do MDB, se reuniu. O líder da bancada, o Eduardo Braga, foi para o plenário e meio que assim pressionou nessa cena aí, leu toda uma argumentação em favor do fim da 6x1 e depois a bancada se reuniu, como vocês estão vendo aí na foto, para anunciar que estava, sim, pressionando o presidente do Senado a botar essa pauta em votação e conclamando os demais partidos a fazerem o mesmo. O Eduardo Braga conversou com o Omar Aziz, que é o líder do PSD, o maior partido do Senado, e o Aziz, que não estava em Brasília, disse pelo telefone que concorda sim com essa pauta ser votada o quanto antes, mas que também ia conversar com a bancada, mas já está se formando um caldo de pressão ali para o Alcolumbre e jogando junto com o governo, né? A bancada do PSD, toda a base do governo, mas liderada aí pelo MDB, para pressionar o Alcolumbre. Bom, o esforço concentrado, né, esse período curto de votação acaba amanhã e vai ter um outro na primeira semana de setembro, que é quando muita gente acha que talvez seja possível, então, forçar a barra e votar essa matéria finalmente. Estamos nos perguntando por que a escala 6x1 ficou travada nesse debate, né, Elô? Quem vai responder essa pergunta pra gente é ele, que faz defesas muito melhores do que o Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras. Paulo Motorim, tudo bem, Paulo? Você me desejou sorte ontem no jogo, não deu muito certo, viu? Faltou desejar sorte pro Carlos Miguel. Pro Carlos Miguel, é verdade. Carlos Miguel. Que cena horrorosa, cena triste de Carlos Miguel, mas bom dia, companheiros, bom dia, Deluca, Elô, Rodrigo, um prazer estar pela primeira vez dividindo tela aqui contigo. Vamos lá, Alcolumbre tem sido muito melhor que o Carlos Miguel ao proteger, aí, ao evitar que a pauta da 6x1 avance, e é um tema que eu tenho acompanhado há muito tempo, William. Eu acompanhei toda a tramitação da 6x1 na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, fui presencialmente às sessões e também publiquei algumas investigações sobre esse tema. E quando eu vejo o Alcolumbre, mesmo diante dessa pressão que a Elô relata, do MDB, do presidente Lula, depois da reunião no Palácio da Alvorada, resiste a levar à frente essa questão, eu me lembro de algumas coisas que eu vi ali dentro da CCJ. Em primeiro lugar, ainda que tenha havido uma comissão especial da 6x1 que rodou os estados, teve uma forte representação dos trabalhadores, participação dos sindicatos, a verdade é que na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, quase 80% dos convidados para falar eram representantes do setor patronal, né, associações ligadas a setores empresariais, que seguem nesse momento fazendo uma forte pressão sobre o Alcolumbre e sobre alguns senadores. Então, ainda que seja uma pauta defendida por boa parte da população, os empresários, né, representados por associações e seus lobistas seguem muito firme e contrários a essa pauta. E uma das investigações que eu publiquei sobre o caso, eu acho que é bastante emblemática e eu vou descrevê-la rapidinho porque eu queria ouvir os comentários de vocês. Mas acho que a população tem dificuldade de entender quando a gente fala em lobby, quando a gente fala em associação patronal, mas é importante dizer quem são as pessoas que estão dando expediente no Congresso diuturnamente, abordando deputados e senadores para que essa pauta não vá à frente. E eu fiz uma análise dessas mais de 60 pessoas indicadas a falar na CCJ da Câmara contra a 6x1 e encontrei boas histórias. E aí eu vou relatar elas aqui. 3. A primeira delas é a história do presidente da Associação Brasileira de Indústria Têxtil, Fernando Valente Pimentel. É uma das pessoas que estava ali no entorno, à medida que as sessões iam acontecendo, ele estava no entorno dos deputados, pressionando para que evitassem votar, levando as pautas das empresas da indústria têxtil. E aí eu fui atrás de dados sobre esse deputado. Joguei seu nome no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas e voilá, esse deputado que está contra a pauta dos trabalhadores, ele
consta no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas e tem uma dívida junto ao Estado brasileiro que envolve questões previdenciárias, questões trabalhistas, que beira os 100 milhões de reais. Então é um contumaz devedor, ele alega que é uma empresa que ele atuou e faliu, mas na prática ele está, ao evitar que a pauta 6x1 avance, ele de alguma maneira advoga em causa própria, porque, segundo mostram os dados públicos, é um inimigo dos benefícios e dos direitos trabalhistas. Em segundo lugar, um dos mais vocais também defensores de que a pauta 6x1 não avance se chama Paulo Solmuti. Ele é diretor-presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Ele chegou a classificar, e foi por isso que eu pesquisei dados também sobre a sua atividade empresarial, ele classificou a pauta 6x1 como uma proposta lesa pátria. E sabe a quem ele deve cerca de 6 milhões de reais? A União, a sua pátria. Então, segundo ele, a pauta é lesa pátria, mas de alguma maneira, segundo consta nos dados públicos, ele também lesa a sua própria pátria. E o último caso que eu queria contar a vocês é do deputado Lucas Redeker, que não esconde que é um representante dentro da Câmara dos Deputados, portanto dentro do Congresso Nacional, do setor coureiro calçadista, onde sua mãe e a sua família atuam, seu pai, que é um ex-parlamentar também, tinha uma grande empresa, e eu achei muito interessante, trago esse caso aqui, porque fui analisar as indicações do Lucas Redeker à CCJ e ele indica o próprio tio, que é ligado também a essas empresas da família e que preside a Associação do Setor Coureiro Calçadista. Então, essa reportagem foi publicada quando eu ainda estava no Intercept, mas eu acho importante trazer nesse momento, agora já nesse segundo semestre, quando a pauta está travada no Senado, porque ela é muito simbólica sobre quais são esses interesses que evitam que a 6x1 vá adiante e também quem são as pessoas que operam esses interesses, né? Acho que a palavra lobby, a palavra lobista, associação patronal não entra muito na cabeça das pessoas, mas são essas figuras, esses patrões que descumprem a lei trabalhista, que têm dívidas enormes, que evitam que a pauta vá à frente e que provavelmente também pressionam Davi Alcolumbre e os senadores nesse momento. Uhum. Rodrigo. O Will e Motorim, Elô, não, é importante trazer as caras, os rostos, né? O Alcolumbre, quando trava a pauta do 6x1, ele está trabalhando em nome desses aí. Ele se apresenta como uma espécie de despachante no Senado dos interesses, vamos usar o nome clássico, da burguesia brasileira. Né? É o nome que se dá, é os empresários, se você preferir e tal. Não são todos, mas a maioria gostaria que continuasse o 6x1. Então nem aí com melhoria trabalhista. Eram contra 13º, eram contra férias, eram contra qualquer lei trabalhista. Toda vez que se falou em avanços trabalhistas no Brasil, a elite brasileira, em sua maioria, disse que ia acabar o mundo. A gente tem manchetes tradicionais sobre isso. O Alcolumbre se apresenta como despachante desse povo. E pode fazer isso, né? A Elô trazia mais cedo a análise política, um pouquinho antes do Motorinha entrar. O porquê? Porque o Alcolumbre não disputa a eleição esse ano. Ele tem mais 4 anos de mandato. Quem disputa a eleição está de olho na pauta. Não é à toa que o Omar Aziz, que é candidato a governador, e o PSD, o partido dele, querem a 6x1. O MDB, né? É até um espanto. Eu estava olhando e falei, olha só, o MDB na vanguarda da classe trabalhadora brasileira. Muito bom. Eles usaram eles falaram disso. Eles disseram, o MDB sempre foi a vanguarda da defesa dos trabalhadores, do processo de democratização. Então a gente está aqui recuperando a nossa história. E estava o Eduardo Braga, ladeado pelo senador Renan Calheiros, que está concorrendo esse ano à reeleição, e seu filho, Renan Filho, que também está concorrendo à eleição. Então, assim, o que me espanta mais, Motorim, não é que esses caras que sejam devedores contumazes, desrespeitam as leis trabalhistas e tal, estejam fazendo esse lobby. Eles podem fazer o lobby que eles quiserem. O que me espanta é que uma pessoa que foi eleita pela população atenda a eles e não a população que lhe colocou no lugar onde ele está, né? Isso daí é que para mim é o pior de tudo. Tem que ir em cima desses caras? Tem. Mas quem está ali para trabalhar por nós todos é que devia estar servindo de barreira para esses interesses aí, né? Paulo, vamos falar um pouco sobre a treta do Discord?
A Agência Nacional de Proteção de Dados determinou que o Discord, plataforma social de jogos, suspenda as transmissões ao vivo no Brasil. A agência estabeleceu um prazo de 3 dias úteis para a aplicação da medida. Em caso de descumprimento, a plataforma pode pagar uma multa de até 50 milhões de reais. A decisão ocorre depois da abertura de um processo de fiscalização para apurar falhas na proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. O órgão cita como exemplo a incitação à violência, à automutilação e ao suicídio de crianças e adolescentes. Em nota, o Discord disse o seguinte: o Discord não tolera grupos ou indivíduos que promovem ou incentivam a violência. Temos o compromisso com a segurança de nossos usuários e contamos com equipes dedicadas em desarticular a atuação desses grupos, derrubar conteúdos que violem nossas políticas e tomar medidas contra os responsáveis por essas condutas em nossa plataforma. Esperamos continuar nossas conversas com formuladores de políticas públicas no Brasil para promover uma experiência online mais segura para todos os usuários, tanto no Discord quanto toda na internet. A gente tem uma arte que o Paulo vai explicar para a gente. Eu vou ler o conteúdo dela, o gigante da discórdia. 561 não diz milhões, né, mas deve ser milhões de dólares é a receita do Discord em 2025. 29,2% de crescimento da plataforma sobre 2024. 750 milhões a 800 milhões é a receita projetada para 2026. 8,5 bilhões é a expectativa de valor da companhia no mercado, 65 milhões é o número de usuários ativos no Brasil, a segunda maior mercado da plataforma. O Brasil é o segundo maior mercado mundial da plataforma e é importante explicar também o que é o Discord para quem não conhece, né, Paulo? É uma plataforma muito usada por jovens para fazer o que eles chamam de stream, né? Para transmitir jogos online e você vai comentando, joga com seus amigos, faz o jogo online com seus amigos. É uma plataforma importante, muitos jovens usam de forma extremamente saudável no Brasil e no mundo todo. Entretanto, essas falhas na fiscalização fazem com que o espaço seja um espaço em especial para esses campeonatos de mutilação, campeonatos de crimes online e também o recrutamento de jovens para grupos masculinistas, incel, red pill, que acontece com relativa frequência nessa plataforma, né, Paulo? Exatamente, Will. Eu acho muito engraçado sobre essa discussão, um aspecto dela, que as pessoas muitas vezes confundem os usuários da plataforma com a plataforma em si. Então é fato que o Discord é usado por jovens, por gamers, por pequenas organizações, por clubes, né, de games, mas a verdade é que a gente não está falando de uma startup. A gente não está falando de uma pequena empresa. A gente está falando de uma empresa que em 2021 tinha sido avaliada em 20 bilhões de dólares. Hoje, na reavaliação de empresas de tecnologia que aconteceu há alguns anos, ainda vale quase 9 bilhões de dólares. E essa avaliação se deve muito por causa do Brasil. Porque o Brasil é o segundo mercado dessa plataforma. Então, quando a gente cobra mais fiscalização, quando a primeira-dama Janja cobrou mais fiscalização, quando a AGU cobrou mais fiscalização, agora com a Agência Nacional de Proteção de Dados também cobra mais fiscalização, a gente não está cobrando que uma pequena empresa use seus poucos trabalhadores para fazer isso. A gente está cobrando que uma gigante do mundo da tecnologia invista uma parcela pequeníssima do seu valor para aumentar as equipes de fiscalização, para colocar funcionalidades e ferramentas que evitem esses casos escabrosos que a gente tem visto repetidamente no Brasil. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessa cilada de associar a empresa aos usuários. A gente não está falando de uma empresa jovem, de uma empresa que trata de temas lúdicos. A gente está falando de uma empresa gigante que tem que ser cobrada para operar no Brasil. E a gente tem visto nos últimos dias especialistas trazerem esse debate, e não só no Brasil, mas no mundo. A gente não está dissociado do debate que tem se feito no Digital Service Act
lá na União Europeia, a gente não está dissociado de debates que grandes potências mundiais têm trazido para essas plataformas. E o Brasil, ele não pode simplesmente aceitar que essa empresa opere aqui sem cumprir a sua legislação. Estava também ouvindo uma entrevista muito importante da diretora do Instituto Alana, que é uma das principais organizações da sociedade civil que atua na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, que a violação do ECA pelas ferramentas e funcionalidades do Discord, ela é permanente. Então a gente precisa forçar que essa empresa gigantesca, com lucros bilionários, cumpra a legislação. E a última informação que eu acho também muito importante é que o Discord vai fazer o seu IPO e protocolou esse pedido no início do ano. O IPO é o pedido para abertura de capital, né? Que é quando a empresa deixa de ser uma sociedade fechada e passa a ser listada na Bolsa de Valores. E esse pedido foi feito de forma sigilosa, que os dados e valores envolvidos não fossem apresentados ao público num primeiro momento. Mas é mais um indício do tamanho enorme dessa empresa que deve ser cobrada e responsabilizada pelo tamanho que tem e não pelos usuários que participam dessa plataforma. E é importante também lembrar sempre que os usuários da plataforma têm que defender regulação. É importante para a própria plataforma e para a segurança de todo mundo que está nela, né? Se você é usuário do Discord, se você tem conta do Discord, faz transmissão, participa de transmissões, é importante que você defenda uma plataforma mais segura para você e para todo mundo que faz uso da plataforma. Por isso a regulação não é importante só para quem está em risco, mas para a plataforma toda. Então é importante defender a regulação da plataforma, sim. Paulo Motorim, muito obrigado pela participação e a gente se vê amanhã. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Até amanhã. Até amanhã. Trocamos um palmeirense por um botafoguense. O Igor Melo, direto do Rio de Janeiro, para falar sobre os negócios de Ciro Nogueira. Bom dia, Igor. Tudo bem? Agora vai, agora vai. Agora são dois botafoguenses, né? Eram dois palmeirenses, agora são dois botafoguenses. Já tem o Juca para ter dois corintianos. Tá bom, por favor. Bom dia, Will. Bom dia, Rodrigo, Elô. Bom estar em maioria, né, Elô? É muito bom. Igor, amigos, negócios nem tão à parte assim. O senador Ciro Nogueira beneficiou um sócio em negócios imobiliários ao concluir uma emenda em uma medida provisória que alterou trechos do Código de Trânsito brasileiro. Isso tudo aconteceu nos últimos dias da presidência de Jair Bolsonaro. O Ciro, vale lembrar, foi o ministro da Casa Civil do então presidente. Documentos reunidos pelo Núcleo Investigativo do ICL Notícias mostram que a emenda criada pelo presidente nacional do Progressistas favoreceu a Tecnobank, que tinha como dono, uma grande coincidência, o empresário Carlos Santana. Os dois participaram de pelo menos 2 negócios imobiliários. O senador se refere ao empresário como meu amigo. Inclusive, esse pessoal tem tanto amigo, né? Eu não consigo gerenciar tanto amigo assim, cara. Mas eles têm amigo sobrando, inclusive em eventos públicos. A apuração é sua, Igor. Conta mais detalhes pra gente, por favor. Eu estava vendo até o Motorim falar sobre essa questão do lobby, né? E tem muito a ver com essa história que a gente contou hoje aqui no Núcleo Investigativo do ICL. Só para dar o contexto pro pessoal, a gente está falando aqui de um serviço que afeta todo mundo que compra um carro financiado no Brasil, que é o registro de gravames quando a gente compra um carro financiado. Você faz a alienação fiduciária lá com o banco e isso consta no documento do seu carro para que ele não possa ser vendido. Essas empresas registradoras, como a Tecnobank, elas fazem essa ponte entre as instituições financeiras e os Detrans. Elas fazem esse registro no documento do seu carro. Então a gente tem hoje um universo de cerca de 7 milhões de carros financiados por ano no Brasil. Cada uma dessas operações é feita por uma dessas empresas e elas são remuneradas por isso. Esse é o tamanho do mercado que a gente está falando. É um mercado de centenas de milhões de reais por ano. Para a gente dar a ideia de que não é uma coisa pequena. Qual é a história? Como você falou, o senador Ciro Nogueira era ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Então, todas as medidas provisórias feitas pelo governo passam pela Casa Civil para análise e o ministro assina. No penúltimo dia de governo Bolsonaro, no dia 29 de dezembro de 2022, o governo manda uma MP para o Congresso, mudando vários pontos do Código de Trânsito brasileiro, coisa de transporte de carga, exame toxicológico para motorista, vários assuntos diferentes.
e o Ciro assina essa MP, um dia antes do Bolsonaro fugir para os Estados Unidos. Curiosamente, ele volta para o Congresso quando acaba o governo. No primeiro dia para valer da legislatura atual, em 3 de fevereiro de 2023, ele, já no Congresso como senador novamente, faz uma emenda que não tem nada a ver com o conteúdo da MP em si, é o que a gente chama, no jargão político, Elô sabe bem disso, de jabuti, inserindo esse dispositivo que garante exclusividade para as empresas registradoras nesse tipo de registro. E também, também coloca a modalidade de vínculo com o poder público, que é a modalidade defendida por essa empresa, a Tecnobank, que pertencia até então, naquele momento, a esse empresário, Carlos Santana. E essas duas figuras, eles são próximos há mais de 10 anos, inclusive o próprio empresário admitiu isso pra gente, que eles são amigos há mais de 10 anos, e a gente rastreou pelo menos 2 transações imobiliárias envolvendo eles, direto ou por meio de empresas, né? Porque tem esse problema também, né? Quando a gente fala da elite brasileira, a gente está falando de uma estrutura societária que é muito opaca para a gente conseguir rastrear no caso de políticos, que são holdings, empresas de participação, offshores, várias empresas desse tipo, que na prática inviabilizam que a gente saiba o que elas estão fazendo. É muito difícil rastrear isso. É o velho esquema, né? Eles vão distribuindo dinheiro por vários lugares, dispersando a grana para mudar o caminho do dinheiro, para dificultar bem que a gente siga para onde o dinheiro foi, né? É sempre o mesmo esquema. E impressionante com a extrema-direita, sempre com muito imóvel, né, Igor? Sempre tem imóvel na parada. É, parecido com o esquema do Master também, né? Vai destrinchar. Ramificação. Desculpa, fala, Igor. Não, então eu acho que a gente vai destrinchar esses negócios ainda, mas assim, é só para dar esse contexto. E aí essa empresa, só para finalizar essa primeira intervenção, é a maior empresa do setor. Na época, ela tinha uma participação que se estimava em mais da metade do mercado. Hoje ela está em coisa de 30% do mercado. Então, assim, grande parte dessas centenas de milhões de reais, a gente não tem uma estimativa oficial da empresa de quanto ela arrecada com esse serviço, mas grande parte dessas centenas de milhões de reais vão para essa empresa. Então, assim, ela é a principal beneficiária com essa regulamentação. É só para fechar. E o Ciro Nogueira, pela sua apuração, virou sócio do dono da... Ou seja, ele atua como senador, como ministro, né, na verdade, lá no governo Bolsonaro, para beneficiar uma empresa da qual ele, de certa maneira, é sócio, ou ele é sócio nos negócios imobiliários, para disfarçar um pouco. E que negócios são esses? É uma casa? Eles são donos juntos de uma casa, de um condomínio? O que é exatamente isso? É no Piauí, né? Que é o estado de origem e onde ele costuma se eleger, o Ciro Nogueira. Na verdade, a gente conseguiu localizar 2 transações, Rodrigo. Assim, ele não é sócio da empresa, embora o Ciro Nogueira tenha vários negócios nesse ramo de automobilístico. A gente vai contar isso numa segunda matéria ainda hoje, essa influência dele nesse setor. Então isso não vem do nada, ele está desde a década de 90 empreendendo, entre aspas, nesse sentido, e isso se mistura desde então com as relações políticas dele. A gente vai destrinchar isso numa segunda matéria ainda hoje. Mas, assim, o primeiro negócio entre eles, assim, só para voltar um pouco, esse modelo de contrato com o poder público, ele estava em vigor desde 2020, quando um indicado pelo Ciro Nogueira, que comandava o Denatran, fez uma resolução que implantou isso, mas nessa época ele era um dos modelos, não um único. O que a emenda do Ciro Nogueira faz é decretar, em força de lei, tornar como um único modelo. É essa mudança. E um mês depois que essa resolução do Denatran acontece, o Ciro Nogueira, ao lado do Carlos Santana, de uma outra pessoa, que é um aliado político do Ciro Nogueira no Piauí, eles compram a posse de um terreno numa praia paradisíaca lá no Piauí. Compram esse terreno por R$350 mil em dinheiro vivo, segundo a escritura do imóvel que a gente teve acesso. Esse terreno, inclusive, tem todo um imbróglio jurídico, porque depois o governo do Piauí alegou que ele faz parte de uma área maior que teria um projeto de urbanização dessa praia. Tem uma disputa jurídica correndo ainda, mas nesse momento a posse do terreno segue com o Ciro Nogueira, com o Carlos Santana e com essa terceira pessoa. E tem um segundo negócio que aí envolve essa estrutura societária que eu falei, que é uma empresa do Ciro Nogueira de mercado imobiliário, que já está sendo investigada pela Polícia Federal por ter recebido, né, recursos do Banco Master, vendeu um apartamento para uma empresa controlada pelo Carlos Santana em São Paulo por R$6,5 milhões.
Essa empresa controlada pelo Carlos Santana, inclusive, tem como cotista uma offshore. Então, assim, é uma estrutura societária extremamente opaca. E, assim, só para deixar claro aqui, a gente não está afirmando que, na matéria que houve algum tipo de vantagem ilícita para o Ciro Nogueira. O que a gente está discutindo a gente tem um comportamento sistemático que, inclusive, é extremamente parecido com o da emenda Master, nos mínimos detalhes, onde, de novo, uma relação de amizade e de financeira do Ciro Nogueira é beneficiada por atuação legislativa dele. Esse é o ponto. Se houve alguma coisa a mais, é uma tarefa das autoridades, da Polícia Federal, da PGR, investigarem. Eu espero que isso aconteça. Mas a gente não está afirmando que houve algum tipo de pagamento ou alguma coisa do tipo. Agora, as coincidências são muito grandes. Mas que é estranho, né? Sim, Esse e as coincidências são muito grandes. Assim como o caso na emenda Master, tem uma emenda exatamente igual ao texto, ipsis literis igual, feita por um deputado federal, dessa vez pelo Cezinha de Madureira, um dos líderes da bancada evangélica, apresentada simultaneamente a do Ciro Nogueira no mesmo dia, e a gente conseguiu rastrear, inclusive, com base nos metadados do arquivo, que eles foram elaborados com a distância de apenas 16 minutos. Então, assim, ou os dois gabinetes psicografaram a emenda, ou essa emenda veio de fora do Congresso. Claro. E a gente tem um elemento muito forte para dizer que veio de fora, porque no caso da emenda do Cezinha, ela não foi elaborada nos sistemas do Congresso, ela foi elaborada por um advogado que atua nesse ramo automotivo, não atua diretamente nos registros, mas atua nesse ramo automotivo, que é o autor do documento que o Cezinha apresentou. Então, assim, o caminho desse lobby está desenhado. A gente pode afirmar. Agora, como esse lobby se deu, é caso de investigação, né? Eu acho que isso tem a ver com você não ser eficiente, Igor. Se você não consegue fazer uma emenda em 16 minutos, aí é com você. O deputado consegue. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Quero muito te agradecer a participação nessa quinta-feira, Igor. Obrigado, Igor. Valeu. Valeu, gente. A gente é só convidando. A gente agora, na hora do almoço, vai ter a segunda parte dessa série. E amanhã temos a terceira. Então a gente ainda vai desdobrar esse assunto mais. Peço aí que vocês acompanhem. Acho que a gente volta ainda para falar disso na programação. Muito bem. Estamos aguardando, ansiosos, a continuação desta série. Sabe o que eu estou ansioso também, Rodrigo? Diga. Para a aula do professor Castro Rocha, hoje, 8 horas da noite. Siga o dinheiro. A extrema-direita é muito boa em fazer o quê? Dinheiro. O professor Castro Rocha estará aqui hoje, ao vivo, 8 horas da noite, junto com o Eduardo Moreira, para revelar essas estratégias do extremismo, para cativar seus seguidores e também para enriquecer a partir do dinheiro deles. Você não pode perder essa aula fundamental e especial em 2026 para entender o que está em jogo nestas eleições. O link para você se inscrever está aí na tela, icln1.com.br. Você vai, não é perder, você vai ganhar 2 segundos se inscrevendo, vai receber... A vida é muito dinâmica, Rodrigo. Eu hoje tenho terapia à tarde, tenho que pegar um ingresso à tarde, tenho que comprar uma camisa para vir trabalhar aqui no ICL, tudo isso hoje à tarde. Às vezes, você esquece, Rodrigo, de muita coisa para fazer. Então tem que se inscrever e a nossa equipe te avisa. Porque você recebe a notificação de que vai começar a aula. Heloísa Vilela é uma mulher muito atarefada. Às vezes, no meio das coisas, uma apuração aqui, uma ligação. Agora que estou em São Paulo, então só faço trabalhar. Mas é só o que a gente faz aqui, viu, Elô? Não, mentira, a gente vive bem também. A Heloísa vai esquecer. Por isso mesmo que ela já se inscreveu em icln1.com.br. O Rodrigo apresenta 14 programas aqui na empresa. O Espiritualidade Nação é ele que apresenta agora, ele apresenta programas o dia inteiro aqui nesta emissora. Ele vai acabar esquecendo, então ele já se inscreveu em icln1.com.br para não esquecer. Vai receber a notificação de que a aula vai começar e vai assistir esta belíssima aula. Eu preciso trazer meu livro, eu preciso voltar aqui à noite. Mais uma coisa que eu tenho para fazer. Não, faça como o Rodrigo se inscreva. Isso. E que apresente 14 programas na emissora. A missa das 6 da manhã. A gente vai dar um jeito. Você é meio católico, a gente vai fazer isso. Se inscreva em icln1.com.br para receber a notificação. Hoje, 8 horas da noite, aula do professor Castro Rocha, junto com o Eduardo Moreira. Siga o dinheiro! Já se inscreveu? Não se inscreve enquanto eu chamo ele. Eu tenho certeza que ele já se inscreveu também, porque ele também é atarefado, ele dá muitas aulas. Ele tem muitas turmas, ele tem que acompanhar o Trump na América Latina, o Trump na China, o Trump no Irã, o Trump... Professor
Leonardo Trevisan, muito bom dia, professor. Sei que o senhor já se inscreveu também para a aula do professor Castro Rocha. É isso. Já me inscrevi porque esse negócio, olha, esse troço de sigo dinheiro me interessa muito, viu? Muito, muito. Porque esse é aí que está o pulo do gato. Aí é que está. O Castro Rocha sabe exatamente o que tem que dizer. Mas, olha, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. A gente precisa achar um jeito para botar todos os compromissos no dia. É isso aí. Vamos lá. Falando em dinheiro, professor, esse homem aí gosta de fazer dinheiro, viu? Vamos falar sobre Donald Trump e como ele deu pistas de como pretende tumultuar as eleições legislativas de 2026. Em entrevista ao apresentador Wayne Allen Root, da Real America's Voice, espero que meu inglês esteja bom, a Luísa Vilela vai avaliar, ele disse que não descarta a possibilidade de recorrer a um estado de emergência de segurança nacional para ampliar a atuação do governo federal durante o processo eleitoral. Essa possibilidade aumenta as preocupações de que Trump possa tentar interferir no pleito antes da votação e não apenas contestar o resultado, como ele já fez em 2020. Professor, que consequências essa arapuca montada por Donald Trump pode ter no pleito dos Estados Unidos? O problema é a tua palavra. O problema é que nós estamos olhando, né? Tem bico de pato, tem cara de pato, tem pena de pato, tem pé de pato. É pato, né? É uma arapuca. Né? Tá na cara, né? Não é de graça, né? Esse apresentador, né, me chamou também para mim, viu, Rodrigo? Também para mim. William, me chamou muita atenção o nome Real America's Voice. Opa! É a voz da América real, né? Do que ele quer dizer? Porque Trump deixou que as dúvidas fossem feitas pelo apresentador. Ele só concordou com ele. Ele deixou no ar a suspeita. Né? Ele, inclusive, disse com todas as letras, né? Coisas estranhas estão acontecendo. Vou parar por aqui. É esse o tom, é esse o problema. Né? O problema são os apaniguados de Trump que fazem o clima e o que é que ele comenta em cima. Eleição nos Estados Unidos, a Heloísa pode explicar isso para a gente com detalhes, é uma decisão, é um foro, é uma ação estadual, não é federal. Não tem uma coisa única. Por que o Trump está falando isso? Aí é que o bicho pega. Porque ele vai se você interferir em alguns estados específicos. Ele vai exatamente isso, Heloísa. Ele vai interferir, não é no todo. Ele vai interferir nos pêndulos, nos estados swing, nos estados que uma vez é aquilo que é democrata mesmo, esquece, vai ser democrata. Pensilvânia, Ohio, Michigan, né? E por aí vai. Isso, aquela meia dúzia onde está concentrado principalmente uma população pêndulo, pobre, que ele de alguma forma quer afastar da urna. Aí é que está o bicho. Professor, eu estava vendo agora de manhã aquele Boletim Silver, que é um dos maiores posters dos Estados Unidos, talvez mais respeitado que tem lá nos Estados Unidos, né? Dizendo que 57,3% de chance dos democratas dominarem o Senado e 86,6% de chance dos democratas dominarem a Câmara dos Deputados. Então, aí está o problema do Donald Trump. Se os números fossem ao contrário, favorecendo os republicanos, não tinha emergência, não tinha uma série de medidas para dificultar as eleições. Então, este é o problema do Donald Trump, sem a menor dúvida. Não há dúvida, não há dúvida. O problema é, sabe, eu olho para isso aí por um outro lado. Né? Você olha para o número econômico é um troço chatíssimo, mas ele fala sozinho. A inflação nos Estados Unidos, o Trump fez 1000 manobras, 1000 seguranças, trouxe mais petróleo, enfiou petróleo que não era dali, deixou os russos botarem petróleo no mercado. A inflação cedeu de 3,5 para 3,4 no ano. Roubou o petróleo da Venezuela, né? E nem se adiantou. Isso. Aí é aquela parte que o William comentou sobre procure a grana, né? A ação governamental de Trump não tem nada a ver com o Estado. A ação governamental de Trump tem a ver com uma parte do bolso dele, tem uma parte do corpo dele, o bolso.
Eu estou absolutamente convencido disso. Eu já falei várias vezes sobre isso. O que mais me fascina no nosso tempo é que o Equador, a linha do Equador sumiu, Elu. Aquilo que eram os hábitos típicos e característicos da presidência para baixo do Equador foram para cima. Nós temos um ditadorzinho de republiqueta de banana com os mesmos métodos. Olha o que está acontecendo. Porque ele beira muito o fascismo. Estava vendo aqui agora uma informação que os Estados Unidos prenderam a Heidi Barrett, que é a especialista de investigação a respeito do nazismo, fascismo, naquele Poverty Law Center. Acabou de ser presa. A pessoa que estuda a relação... Então, assim... Existem muitas coisas acontecendo pontualmente aqui e ali. A gente pega, às vezes, as mais escandalosas, como o Trump falar que vai, talvez, declarar estado de emergência na eleição e tal. Mas tem muitas outras coisas que dão esse sinal do fascismo avançando lá, Rodrigo. Sem dúvida, a informação é importante. Professor, só queria acrescentar um ponto e talvez devolver, né, para que o senhor arredonde essa fala. Primeiro dizer que antigamente tinha até a frase do presidente do Equador, Rafael Correa, ele tinha uma frase engraçada, assim, sabe por que não tem golpe de Estado nos Estados Unidos? Porque lá não tem embaixada dos Estados Unidos para dar golpe, porque nos países da América Latina que tem embaixada, tem golpe. Mas essa frase já não vale, pelo visto, porque nós estamos podendo ter, estamos à véspera de ter um autogolpe do Donald Trump. A minha pergunta é, o senhor acha que pode vir essa intervenção, esse estado de emergência, seja de que maneira ele aconteça? A Ilô explicou, talvez em alguns estados, né, estratégicos para a eleição. Isso seria antes ou naquele momento da apuração? Começou a apuração, ele faz uma intervenção para melar tudo? É antes? Isso que eu queria saber. A minha, eu concordo com o Elu. Eu desconfio que seja antes, porque os números são muito gritantes. Mas muito gritantes. O que mais está me preocupando é ele perder o Senado, porque é o Senado que decide o impeachment. É esse o problema. É esse o problema. Eu digo, sabe por que eu digo que eu acho que é antes, professor? Porque ele já está tentando passar no Congresso um pacotão eleitoral que o Congresso saiu de recesso e não tocou nesse pacotão. Mas é um pacotão que impede, por exemplo, a eleição por correio, que é uma coisa tradicional nos Estados Unidos, não é? Ele vai botar o ICE, né, a Polícia da Imigração, na porta de um monte de posto de votação. A necessidade de um documento para votar, de um documento específico para votar, que tira os pobres da eleição. O pobre nos Estados Unidos não tem isso. Então, além de estar fazendo isso tudo, ele vai, no dia da eleição, tornar mais difícil votar. Isso. Porque ele quer tirar da eleição aquele eleitor que... digamos deste modo, tá? Não tem todas aquelas garantias constitucionais típicas, é o pobre. E é esse eleitor que nas últimas eleições tem decidido eleições. Foi o eleitor que, de certa forma, elegeu o Biden e foi o eleitor que depois, por causa da inflação do Biden, elegeu o Trump. Porque o bolso desse eleitor, o dinheiro é curto, muito curto. A vida é difícil nos Estados Unidos. Elô, você sabe disso 10 vezes mais que todos nós. A vida é difícil nos Estados Unidos. Ele tem um mito de que as pessoas têm dinheiro nos Estados Unidos. Isso é mito. 90% não tem, não. Vive contado. Gastou a mais, sobrou no fim do mês. Então, teve um problema de saúde, fale. Simplesmente fale. Exatamente. Se você tem um problema de saúde, fale. Cair no chão, quebrar a perna, acabou teu ano. Acabou a viagem. O custo da saúde nos Estados Unidos é estratosférico. Qualquer pessoa que está visitando os Estados Unidos e teve uma gripe sabe do que eu estou falando. Né? Então, de alguma forma, quando a gente olha para esse quadro, é esse eleitor que está preocupando. Esse eleitor tem essa mentalidade que você acabou de dizer. 80% vai dar voto para a maioria democrata na Câmara, 57% no Senado. Eu também já tinha visto esses números de outros. Portanto, para usar uma expressão bem nossa, Elô, o Trump está pondo as barbas de molho. É isso que ele está fazendo. Exatamente isso. De fazer esse tipo de ação, preparar todos para esse tipo de ação. Me chamou muita atenção que ele colocou na voz de um apresentador. Não fui eu que falei. Foi o apresentador que falou, eu só insinuei que pode ser muito pior do que o que ele está falando.
O método é o de sempre. Agora, para terminar, meus amigos queridos, o que mais me preocupa é que a principal estudiosa de fascismo tenha sido presa nos Estados Unidos. Para alguém ser preso nos Estados Unidos, precisa que um juiz avalize isso. Isso, professor. Por isso que eu fiquei preocupada também. Eu estou sentindo que as instituições tradicionais, aquilo que quando eu era moleque, a gente sonhava ter aqui no Brasil, um Estado, né? Instituições que impedem. E, professor, no primeiro mandato do Donald Trump, as instituições resistiram um bocado. Foi um agente do FBI que meteu a mão no volante do carro e impediu o Trump de ir acompanhar a invasão do Capitólio, né? Então as instituições resistiram, mas ele modificou a composição dessas instituições e cooptou essas instituições. Então o risco é muito grande. Tem uma frase do Bob Woodward, exatamente. Elô, você não imagina o quanto eu concordo com você. É o livro do Bob Woodward de 2018 que continua absolutamente atual. O Trump, no primeiro governo, foi freado porque ele, sem perceber, colocou adultos na sala. Isso. Tinha gente adulta na sala. Ele aprendeu, Elô. Ele aprendeu a mecanismo. Ele tirou todos os adultos da sala. Não tem mais ninguém leal. Elô, eu insisto. O único freio do Trump não é nas universidades. Lamentavelmente, eu choro disso. Não é nas universidades. Olha o que aconteceu com Harvard por 400 milhões de dólares. Que para Harvard, que tem 30 bi, é piada. Não é na justiça. Não é nas instituições civis que se cederam. Nós estamos chegando numa situação absurda. O único grupo que diz não para Trump são os militares. Olha a que ponto nós chegamos. Ele já demitiu 4 generais, os que vieram, olharam para a biografia deles e disseram para o Trump, não vamos fazer isso. Essa história de que os estoques de armas estão rarefeitos, isso é o jeito que os militares acharam, que é bem militar mesmo, de dizer, cara, não dá para fazer, não tem para fazer. Porque senão já teríamos tido muitas outras situações piores. Então, esse quadro me deixa absolutamente preocupado. Não é função de militar nos Estados Unidos resistir do âmbito civil. As coisas estão fora do lugar. Professor, além do bolso, outra característica peculiar do Donald Trump é a sua paranoia, né? Ele tem dado cada vez mais sinais de preocupação quanto à sua segurança. Caças F-16 do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte interceptaram na tarde de terça-feira uma aeronave na região de Geneva, no estado de Ohio. A operação ocorreu pouco depois do presidente chegar no local para assistir uma competição esportiva. O espaço aéreo da região estava temporariamente restrito. O comando afirmou que a aeronave foi escoltada com segurança para fora da área restrita. Só não está claro se a presença do avião na região tinha alguma coisa a ver com a viagem do presidente Trump. Será que ele pode usar isso a favor dele também, como mais uma tentativa de dizer que ele está com a segurança em risco, professor? Nesse aspecto da paranoia, sabe, Elô, Rodrigo, William, o que me chamou mais atenção no aspecto da paranoia foi o absoluto descaso com a realidade, mais uma vez, Elô, institucional. Vocês repararam? Isso aí é um teco-teco que invadiu o espaço aéreo e eles colocaram de fora e fizeram o escândalo. Tá, tudo bem, né? Tá ok. Vocês repararam que no episódio do Air Force One, lá na Turquia, ele deixou no avião que ele tinha ganho do Catar, ele deixou dentro do avião não só os jornalistas, ele deixou dentro do avião o Scott Bessent e o Marco Rubio. E saiu numa caixa para sair escondido para outro avião, para voar num C-130 da Força Aérea. Peraí, quer dizer que o presidente pega o secretário de Estado, pega o secretário do Tesouro, deixa ele sob risco e se salva? É isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu? Foi exatamente isso que aconteceu, sem a menor dúvida. E por isso agora o Congresso está cobrando dele essa decisão, né? Claro. É claro.
Elô, você sabe disso também, muito melhor que nós. E existem regras rigorosas de segurança nos Estados Unidos. O presidente não voa junto com o vice-presidente, tudo pode acontecer, são proibidos de voar. Há escalas de hierarquia para você usar junto no... Quer dizer que ele deixou o secretário do Tesouro e o secretário de Estado sob ameaça e se safou numa caixa? É esse o presidente? Exatamente isso. Assessores, jornalistas, a gente quase se livra do Marco Rubio por acaso. Agora, eu acho, professor, que tem, assim, não é só uma paranoia do Trump, né? É um reflexo do que ele faz. Se ele manda matar líder de outro país, se ele manda sequestrar líder de outro país, ele começa a imaginar que podem pensar em fazer a mesma coisa com ele. Seria natural? Professor Elô, só mais grave. Sim, professor, só para ilustrar, a gente tem outro momento de paranoia. Dá uma olhada nesse vídeo em que o chefe da Casa Branca joga golfe. Não é vídeo, mas nesse post, onde ele joga golfe do lado de um sistema antiaéreo móvel. Com um monte de cerca de arame farpado. Eu não acho que é só paranoia, não. É impressionante, não, né, professor? É bem relaxante jogar, praticar um esporte assim, né? Você está estressado, o que você vai fazer para combater o estresse? Eu vou jogar golfe cercado de míssil, de um sistema antiaéreo. Sistema antiaéreo para dar uma relaxadinha. Agora, ele gosta de relaxar nas audiências, né? E daí ele dorme um pouco. Outro dia apareceu ele dormindo. Mas eu acho que isso daí não é paranoia. Isso é um retrato do que ele está construindo no mundo, qual é o papel que ele está construindo para os Estados Unidos no cenário internacional. Eu tenho uma suspeita, né? Eu fui apreendendo, do verbo apreender, pegando para mim, né? Várias cenas de Trump. E daí eu faço aquela pergunta que eu faço para os meus alunos, né? Quando eles escrevem a prova, a mesma coisa. Por que, filho, que você escreveu isso? O que você quer dizer com isso aqui? A mesma coisa. Então, vale para os meus alunos, vale para o Trump. Por que ele faz uma coisa dessa? Vai jogar golfe, cercado de arame farpado, com uma coisa... Elô, eu tenho a desconfiança, meus queridos amigos, que tudo isso sabe aquela coisa antiga, de caso pensado? Olha aí, né? É bem caso pensado. Ele está falando com as bases dele. Elô, ele passa o tempo inteiro cultivando os 34% que ele ainda tem. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso que está aí não é só paranoia. Paranoia é o estado geral. Isso é de caso pensado. Isso transmite uma mensagem para aquele sujeito, o redneck, lá atrás, lá no fundo de Ohio. O meu presidente está em risco. Ele está em risco porque ele está fazendo a coisa certa, ele tem inimigos, então eu preciso defendê-lo. A ideia é essa, gente. Isso vai justificar, inclusive, a declaração de estado de emergência no dia da eleição. Aí a declaração de estado de emergência, se ele vai fazer ou não, pouco importa. Ele está emitindo um sinal para as bases trumpistas: eu posso fazer isso, eu vou fazer isso, me ajudem. Continuem a coletar meu voto, não acreditem nesses liberais, né? Porque não tem esquerda nos Estados Unidos, nesses liberais. Fale, por favor, meu caro. Não, eu ia falar uma coisa muito rápida aqui. Queria só voltar. O começo do programa nós mostramos o Eduardo Bolsonaro indo comprar armamento nos Estados Unidos. Então, a direita... mas é paranoia, mas é construção de discurso. É a mesma construção que se faz nos Estados Unidos, se faz aqui para o Brasil. E olha, gente, as estratégias estão unificadas, de norte a sul. Eles atacam as urnas juntos, eles levam desconfiança para as urnas juntos. O Trump vai jogar golfe, cercado de sistema antiaéreo, e o Eduardo Bolsonaro vai comprar armamento dizendo: precisamos nos armar para evitar uma ditadura. Então, eles estão todos jogando nessa mesma ideia, de que pelo voto não vai. Estão chegando nesse limite, mais uma vez, como já fizeram em outras eleições, só para unificar e trazer aqui para o Brasil, porque apesar do Eduardo Bolsonaro morar nos Estados Unidos, ele gravou essa cena para mostrar aqui, nas redes sociais brasileiras. Rodrigo, a gente precisa olhar sobre o que move, o que está movendo essa extrema-direita, de norte a sul, na América, é o mesmo sentimento: vender medo. Atenção, gente.
É vender medo. O William falou, é paranoia. Não, você lida com a paranoia, exatamente isso, William. Você lida com a paranoia para vender medo. Daí você, olha aí, eu preciso comprar arma porque a minha casa vai ser atacada. Do que você está falando? O medo funciona, gente. Desculpe a lembrança malévola, né? Com o que Goebbels construiu quem ele construiu? Sim. Vamos lá? Isso. Vamos lembrar? O que era o Ministério da Verdade? A frase é perfeita, eterna. Conte uma mentira 1000 vezes que ela vira verdade. Ou não é. Você fica vendendo. Isso que você lembrou é perfeito. O Eduardo ir lá comprar arma porque ele está em risco nos Estados Unidos. Olha a polícia nos Estados Unidos, tudo que tem. Comprar arma. É evidente que ele está falando com o sujeito daqui que quer exatamente também comprar arma. Exatamente. Ou ter o mesmo medo. Medo é algo que... Olha, não precisa ter visão freudiana, lacaniana, qualquer um entende isso. Medo é um impulsionador de decisões desde que o mundo é mundo, desde o tempo da caverna. Então, e de alguma forma, isso é absolutamente eficiente. Rodrigo, você tem toda a razão. O medo está sendo impulsionado de norte a sul na América. A América não é dos americanos, a América é do medo. Você tem razão. Excelente. Professor Leonardo Trevisan, muito obrigado pela participação no meio dessa quinta-feira. Um bom fim de semana. O senhor volta amanhã, não, né? Se voltar, eu desejo de novo, mas já desejo um bom fim de semana para você. Eu acho que eu volto hoje à noite, mas isso é assim mesmo. Querido, bom papo, amigos. Um abraço para vocês, meus queridos. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado, professor. Grande abraço. Eu falei que eu ia equilibrar aqui com você. Já teve 2 palmeirenses, 2 botafoguenses. Chegou a hora do meu pequeno Juca, o meu Juquinha, outro corintiano, para equilibrar com você, Rodrigo. Tudo bem, Juquinha? Bom dia para você, meu amor. Tudo bem, Vili, tudo bem, Rodrigo, tudo bem, Elô, sabe, Vili, estou um pouco acabrunhado com o que aconteceu ontem na Casa Verde, aquele empate com o Cerro Porteño. O goleiro que vocês mandaram pra gente lá. A gente é nossa quinta coluna, o cavalo de Troia. Né? É ele mesmo. A gente produziu isso paulatinamente. Vocês agora estão se dando conta, mas não há de ser nada. Não há de ser nada. O Palmeiras já tem 3 Libertadores, só falta o Mundial. Não há de ser nada. Juquinha, vamos falar sobre se tem goleiro fake, tem currículo fake. Você sabia que o Flávio Bolsonaro tem pós-graduação em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro? Não, a UFRJ também não sabe disso. Diferentemente do que está no perfil dele no Senado e na Assembleia do Rio, não há qualquer registro que o Flávio tenha estudado lá. A própria universidade desconhece essa informação. O Flávio atribuiu a inflação curricular a erros ou equívocos provavelmente extraídos de páginas como a Wikipedia. Diz o Flávio Bolsonaro que a assessoria dele, em vez de perguntar para o candidato, fez o caminho mais fácil. Foi na Wikipedia pegar os dados. Mas quem colocou esses dados na Wikipedia também é uma coisa importante a se perguntar. É ou não é um candidato fake, Juquinha? Então, não há surpresa nenhuma nisso, né, Vili? Porque esse rapaz só faz mentir. O dinheiro que ele pegou do Banco Master era um dinheiro privado. O dinheiro que ele usou para comprar a casa, a mansão dele em Brasília, era um dinheiro de uma loja dele da Copenhague. Se ele pagou em dinheiro vivo, foi porque ele recebia em dinheiro vivo. A universidade, ele frequentou, ele deixou lá todas as suas marcas. Aí a Wikipedia pegou. E no que a Wikipedia pegou, ele teve que desmentir a Wikipedia porque ele não faz nada errado. Ele é um cientista político. Ele é o candidato a presidente do Brasil. Entendeu? Quer dizer, e ele está concorrendo com um torneiro mecânico. Ele precisa incrementar o currículo vitae dele. Não basta ele ter se formado em Direito, que a gente já passa a desconfiar. Será que ele se formou mesmo em Direito ou ele comprou esse diploma? Será que o papai pagou, passou?
Sim, a gente pode desconfiar de tudo, porque eu sei, Vili, que o próximo assunto que você vai querer tocar comigo é sobre a casa que tomaram do Richarlison em Angra dos Reis. Antes disso, temos o tweet do Flávio Bolsonaro se explicando sobre o currículo fake dele. Para que não restem dúvidas sobre minha formação acadêmica, conquistada com base em muito estudo e dedicação, bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes, especialista em políticas públicas pela IUPRJ, IUPRJ, sei lá, enfim, whatever. MBA em Empreendedorismo pela Getúlio Vargas, e além disso vou completar 24 anos de vida pública, 4 mandatos de deputado. A gente sempre fica surpreso com isso, Flávio. Sendo presidente de comissões, no Senado, sou presidente da Comissão de Segurança. Ele não fala um projeto importante que ele relatou nesses 4 mandatos. Ele não conseguiu aprovar nenhum. De deputado e também como senador da República. Tá aí dizendo finalmente a verdade sobre o seu currículo, e ainda postou foto dos currículos, dos seus certificados, dos seus diplomas, isso. Postou aí foto dos seus... Agora, eu acho curioso que eles sempre desprezam a formação acadêmica, né? E sempre atacam as universidades públicas, e ele vai mentir logo sobre ter se formado numa universidade pública. Porque quem desdenha quer comprar, né, Juca? É aquela história. Ele sempre, a extrema-direita, inclusive, invade as universidades para denunciar que estão tomadas pelo marxismo internacional. Agora, na hora de mentir, ele não busca um diploma falso de uma universidade privada. Aí ele quer estar na UFRJ. Para mim é muito sintomático isso também, né? Mas note uma coisa, se for possível colocar de novo essa imagem dos diplomas dele, note os itens que ele ocultou. Natural de... Qual é o problema da gente saber que ele nasceu no Rio de Janeiro? Até ele tentou ocultar, mas não ficou bem ocultado. Até porque ele não é capaz também de ocultar todos os passos que dá. Agora, veja, ele se formou também, ele tem um diploma de empreendedorismo. Isso está justificado pela loja da Copenhague. Sem dúvida nenhuma. Foi ali um empreendedor. Aliás, ele deve ter diversas lojas espalhadas pelo Brasil. Esse rapaz é que quer ser presidente do Brasil. Veja você a que ponto nós chegamos. Este rapaz está envolvido na tomada na mão grande de uma mansão do Richarlison. Ô, Vili, se fosse a sua mansão, que eu sei que é enorme, a do Rodrigo, a da Elô, você sabe, a Elô tem apartamento na Quinta Avenida. Por falar em Quinta Avenida. Fora do Brasil. Por falar em Quinta Avenida, vocês estavam falando de Donald Trump. Lembre-se, Donald Trump, em 2016, fez a seguinte declaração: se eu parar no meio da Quinta Avenida e atirar em alguém, não perco nenhum eleitor. Isso. Então é isto que o professor dizia. Ele fala para o eleitorado dele, é método, né? É paranoia, é isso, é aquilo. Ele é evidentemente um psicopata, mas é método. É um psicopata com método. Né? Então, é o método dos bolsonaristas. Quer dizer, o que eles fizeram? Tomaram a casa do Richarlison, né? Ainda sob o governo Bolsonaro, no final do governo, com medo de perder a eleição e de não conseguir tomar a casa na mão grande. E tomaram a casa na mão grande antes que o Bolsonaro fosse derrotado e antes que o Bolsonaro tentasse dar o golpe e fosse também derrotado. E agora estamos diante dessa situação. Eu repito, fosse minha casa, sua, da Elô, de quem nos vê, estaria perdido. Não, mas eles estão mexendo com um ídolo do futebol, um ídolo mundial do futebol. Para você ter uma ideia da sensação de impunidade dessa gente. É impressionante. Agora, parece que vão se dar mal, né? Porque achou, enfim, o Richarlison alguém disposto a defendê-lo no Congresso Nacional. E isto não vai acabar bem, ao que tudo indica, para este advogado que não precisa
de também mentir o currículo, porque a experiência dele, o dia a dia dele, mostra que tipo de advogado ele é. Ele esqueceu de botar no currículo, eu estava pensando aqui, ele põe um monte de coisa no currículo, né? Fui 4 mandatos, deputado, senador, comissão. Foi o único candidato no Rio de Janeiro a desmaiar dentro de um estúdio. Faltou isso no currículo. O único candidato a dar medalha para miliciano dentro da cadeia. Também seria um outro ponto. Outro feito importante. Foi o único candidato que precisou da ajuda do pai como presidente para barrar a investigação da rachadinha. Tem muita coisa que ele podia ter colocado, Juca, que só ele tem para apresentar para o eleitor. É importante uma boa enquete no nosso chat aqui, né? O que ele poderia ter colocado no currículo que não colocou? Não, e ele podia ter mentido qualquer coisa. Ele podia ter falado que fez administração, mas ele mentiu que fez ciência social. Na UFRJ. Aí é um pouco, né, pouco demais. Não se esqueça também de acrescentar ao currículo dele a ida a Washington para pedir ao Trump que não taxasse os produtos nacionais. Que adiasse a taxação. Adiasse para depois que ele tomasse posse, porque aí as coisas seriam mais fáceis. As relações Brasil-Estados Unidos estariam todinhas como os americanos gostariam que estivessem, né? E entregaria as terras raras e faria tudo mais que ele pudesse fazer a bem de tio Sam. Esse é Flávio Bolsonaro. Parece mentira. Como o Trump parece mentira, mas não é, gente. Não é mentira. E a gente tem que estar atento para isso. Essa gente vai tentar dar outro golpe no Brasil. Esta gente vai tentar intervir nas nossas eleições. Nós temos que estar atentos e fortes, como diria Gal Costa. Temos que estar atentos e fortes para impedir mais uma invasão de tropas americanas. Exato. Lembremos, em 64, quando dizíamos que tinha havido intervenção americana, nos chamavam de conspiradores. Teoria da conspiração. Teóricos da conspiração. Até apareceu a Operação Brother Sun, né? Vieram os papéis do Pentágono e apareceu a Operação Brother Sun. E o Sr. Lyndon Johnson falando no telefone com o Sr. Lincoln Gordon, que era o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Lembre-se daquilo que virou piada. Chega de intermediários. Lincoln Gordon para presidente. Era o que se dizia, né, em pleno golpe militar. Então, é bom a gente estar atento. E agora a hora da verdade vai acontecer agora, né, Juca? Domingo tem 2 atos de campanha. Primeiro ato de campanha em São Bernardo do Campo, o presidente Lula fazendo o seu primeiro ato público, né? A campanha começa dia 15, dia 16, é esse ato em São Bernardo. E o Flávio Bolsonaro fazendo ato no Rio de Janeiro, em Copacabana. Dessa vez não vai ter como mentir. A gente vai ver quantas pessoas tem em cada um dos atos, né, Juca? Vai dar para fazer uma comparação. Não tem como mentir isso, por enquanto. Parece que ele vai fazer esse ato na porta da faculdade, lá onde ele tem o diploma de ciências políticas. E ali é a turma dele, né? Encontrar ex-alunos, ex-colegas, ex-professores. Eu acho boa ideia. Na porta ali da faculdade. Entendeu? Juca Kfouri, quero muito te agradecer a participação na manhã desta quinta-feira, meu Juquinha. Terça-feira o senhor está de volta. Olha, fizeram... Eu te mandei o sticker, né? Você viu? Põe a figurinha pro Juquinha. Das balas Juquinhas. Da bala Juquinha. Ó, o meu Juquinha. Você mandou de volta, eu vou pedir para os meninos mostrarem. Você não sabe o quanto as minhas netas adoraram esse invólucro. Entendeu? Da bala elas já gostavam. Agora é da embalagem também. Exatamente. Juca Kfouri, grande beijo para você. Terça-feira a gente Rodrigo, não desespere, Rodrigo. O Corinthians é maior que o abismo. Sim, sempre, né? E a camisa 10 agora fica com o Garro, esquecemos o Depay por enquanto. Sim. O Corinthians é maior que o abismo, mas já está na metade, né, do abismo. Vamos ver quanto mais tem para baixo, Juca Kfouri. Que situação triste do meu co-irmão. Beijo para você. Até terça. Beijos. Tchau. Vamos aproveitar para chamar o nosso sociólogo, o Ailton Ferreira. Já ouviu falar da Revolta de Búzios? Movimento que pretendia criar uma república no país e colocar fim na escravidão levou seus articuladores à pena de morte no século XVIII. A herança dessa luta é tema da coluna do Ailton de hoje.
Bancada do ICL Notícias. Em 12 de agosto de 1798, inspirados nos ideais libertários do iluminismo, 4 homens negros, alfaiates, soldados, trabalhadores, se destacaram na luta de Búzios, a revolta de Búzios. A história oficial, durante muito tempo, chamou de Conjuração dos Alfaiates. Essa revolta pretendia a criação de uma república, de um parlamento, de democracia, do fim da escravidão. Esses homens foram julgados pela justiça da época e, ao som dos sinos das igrejas do Centro Histórico de Salvador, foram conduzidos para o enforcamento. Na Praça da Piedade temos os 4 monumentos, em homenagem aos heróis de Búzios. Temos também no Pelourinho, no Engenho Velho de Brotas, em ruas da cidade, nomes que lembram os revoltosos, que também tiveram a companhia de lideranças femininas, de mulheres que participaram da luta de Búzios. Esses homens foram enforcados, esquartejados, mas a história oficial do Brasil não nos contou. Nós aprendemos muito sobre Tiradentes, que é um herói nacional. Tiradentes também foi enforcado e esquartejado. E nós aprendemos nas escolas a amar e idolatrar Tiradentes como um herói nacional. Esses 4 homens negros, diferentes de Tiradentes, foram esquecidos. Lembro ainda da figura icônica do Tiradentes, que se assemelhava a Jesus Cristo, com a corda no pescoço e os cabelos lisos para trás. Esses outros 4 homens negros, também heróis, que depois, por uma política de reparação, bem depois, foram incorporados no livro dos heróis nacionais, mas que durante muito tempo foram esquecidos, apagados. Heróis negros brasileiros que lutaram por liberdade, democracia e por um regime republicano. Por falar em república, estamos em 2026 e, de novo, novamente, não temos candidaturas negras e de mulheres nas chapas competitivas para os cargos executivos do Brasil. Tivemos sim um aumento da diversidade da população que vai votar. 20 milhões de pessoas negras, pardas e pretas que vão votar. Mas nas chapas elas não estão representadas em nenhum dos partidos. Portanto, a luta de Búzios permanece agora atualizada. Muito obrigado pela coluna, querido Ailton, nosso sociólogo, que toda quinta-feira está com a gente aqui trazendo temas muito importantes. Vamos trazendo uma revolta que é pouco conhecida nos livros de história e tal, retomando essa história para a gente. É importante o trabalho do Ailton. Isso mesmo. Vamos, para a gente terminar o programa, falar sobre uma última notícia. Acenos do presidente do TSE, o Cássio Nunes Marques, o Cássio com K, a teses sustentadas pela defesa de Flávio Bolsonaro na pré-campanha provocaram questionamentos sobre a gestão do ministro na corte e tem levado o magistrado a buscar ajustes para evitar desgastes. A apuração do jornal Folha de São Paulo viu 5 ministros e técnicos do STF e do TSE que dizem ter identificado em decisões e declarações do Cássio, nos últimos meses, um alinhamento com as posições da equipe jurídica do senador, candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. O grupo cita como, por exemplo, a censura a uma pesquisa a pedido da campanha do Flávio. Cássio também sinalizou concordar com o advogado do senador sobre a legalidade da deepfake de Jair Bolsonaro, que foi exibido na convenção do PL. Que diria, né, Rodrigo? Que surpresa! Cássio Nunes Marques teria alinhamento com Flávio Bolsonaro, logo com ele. É que surpresa incrível, né? Ele mostrou alinhamento no caso da pesquisa eleitoral que ele mandou tirar, porque lembram a pesquisa da Atlas? Usaram um vídeo, né? Usaram o áudio, aquele áudio em que era um áudio verdadeiro em que o Flávio pedia dinheiro para o Vorcari. E segundo, usaram isso depois da pesquisa. Primeiro perguntava, o senhor vota em quem? A, B ou C? A pessoa respondia. No final, o senhor já ouviu esse vídeo, esse áudio, o que acha dele? Então não interferiu em nada na pesquisa, mas ainda assim ele acolheu o pedido e tirou a pesquisa das redes sociais. E agora, essa tese de que não, inteligência artificial pode sim se for para o bem, se for para o mal, não.
isso contraria as normas que estão por escrito. Então os ministros estão preocupados, né? O Cássio Nunes Marques dando a entender que vai aliviar sempre que puder para o Flávio Bolsonaro. Agora isso está bem polêmico, né? Está bem polêmico, a pressão parece que é muito grande sobre ele e que ele já estaria mudando de posição. Então, tem uma reunião marcada dos ministros todos do TSE para discutir essa tese, como que pode usar, como que não pode usar. E na semana que vem, na quinta-feira, eles vão votar. E ele quer uma decisão do colegiado, não quer que ninguém tome uma decisão individual, não quer que fique na mão de um relator e o relator vai lá decidir. Não, o colegiado vai decidir e isso tende a levar a decisão para uma decisão melhor, para ser uma decisão que diga, não, você não pode ter candidato avatar. Você não pode ter cabo eleitoral avatar, como foi o Bolsonaro, aquele vídeo de IA na convenção dele pedindo voto para o filho, abençoando a campanha, etc. Então parece a tendência hoje, segundo bastidor lá em Brasília, é de que haja uma decisão boa, que estabeleça como serão as normas daqui para frente. Não vai poder IA, não vai poder deepfake, não vai poder candidato ao cabo eleitoral avatar. Vamos ver. E lembrando, se puder, né, se for positivo, vamos fazer um vídeo do Hitler pedindo voto para o Bolsonaro, do Mussolini. Se é positivo, se é pedindo voto, não é negativo, né? Bora fazer. Tá liberado, vamos ver o que o ministro Cássio Nunes Marques vai dizer. Hoje à noite tem 3P, o programa da nossa querida Robertinha Garcia, da incubadora ICL. A segurança pública no Brasil fracassou, é o que responde o coronel Ubiratã Ângelo, ex-comandante da PM do Rio de Janeiro, convidado hoje no Papo de Preta Progressista. Olha, ela vai discutir direitos humanos e como a polícia vê direitos humanos. Acho que vai ser bastante interessante. Com a Robertinha Garcia, 6h30 da noite, logo depois do ICL Notícias, segunda edição, um dos 14 programas que o Rodrigo vai fazer hoje aqui na casa. Não vou, N2 não hoje. Aqui, eu vou me preparar para a missa do dia seguinte. Você pediu folga hoje? É. Aí a vida tá muito fácil. Depois, na sequência, agora na sequência, a Roberta é outra. A Roberta tá com 48 programas na casa. Volta ela com o nosso querido Lucas Rocha no Rádio News, falando sobre a batalha que o Brasil está travando contra a plataforma Discord. A Agência Nacional de Proteção de Dados determinou que a plataforma suspenda transmissões ao vivo. Também vamos falar sobre a comemoração dos 100 anos de Fidel Castro. Hoje, né? 100 anos de Fidel, dia 13 de agosto. E da chuva de meteoros na China, coladinho com o N1, Lucas Rocha e Roberta Garcia. Na sequência vem ela, minha Dedeca Sapeca, Débora Maganha, no Mercado Investimentos, comentando a venda de acesso antecipado a posts do Donald Trump, analisando dados do... Nossa, tá quase o André Graziano chegando colado aqui comigo. E analisa dados do varejo divulgados hoje. E depois tem o quê, Rodrigo Viana? Depois tem um dos 38 programas que você também apresenta aqui na casa, que é o rolê, para eu me vingar, entendeu? Você está aqui no N1 e depois vai para os estúdios da Deluca Produções e Incorporações. Não, só produções. Mas esse é no meu canal, então não é aqui na empresa, entendeu? Então não conta. Mas também transmite aqui. Transmite, é verdade. Daqui a pouco tem rolê, eu, Gugu Noblar, vamos falar também sobre o Discord, sobre as maluquices das eleições. E vamos fechar nossa enquete que está nos nossos canais do YouTube. Tá aí, ó. Quem é? Eu falei que ia ser difícil essa enquete porque todas as alternativas são boas. Emendas, master, dinheiro, qual dessas suspeitas sobre Ciro Nogueira chama mais atenção? Ganhou por uma margem apertadinha, 500 mil por mês, muito próximo de emenda entre amigos. Tá aí a nossa enquete fechada nos nossos canais ICL Notícias. Dito isso, Heloísa Vilela, amanhã eu fiquei sabendo uma notícia muito boa, que terei você aqui por mais tempo do que eu imaginava, e eu estou articulando a sua mudança fixa para São Paulo. Em São Paulo. Verdade. Já te contaram tudo, né? Eu sou fofoqueiro. Eu vou acompanhar tudo aqui até a eleição. Eu estou articulando sua mudança para São Paulo permanente. Você não sabe disso, mas nós já estamos vendo apartamento. Heloísa Vilela, muito obrigado pela participação. Obrigada a você, meu bem. Até amanhã. Rodrigo Viana, volte sempre. Você volta quando? Segunda-feira? Na segunda-feira. Aliás, no domingo estarei com a Elô na cobertura lá de Vila Euclides. Estarei lá também. Você também estará. E no segunda-feira a gente traz os bastidores. Grande equipe. André Uzê, da Laura Cote, vai ter uma turma boa lá. Letícia Sansão, todo mundo vai estar lá. A gente se vê então amanhã a partir das 8h30. 8h30. A partir das 8 horas da manhã. Tô inventando, já está querendo dormir mais, né? Estou inventando horário. Aqui no ICL Notícias, primeira edição. Tchau, até amanhã. Valeu, obrigado. Tchau, pessoal. Gente. Chegou o dia, gente. É hoje à noite, às 8 horas da noite. A aula do professor João César Castro Rocha sobre a origem do dinheiro da extrema-direita no Brasil. É inacreditável o que vocês vão assistir.
1 hora antes da aula, a aula acontece às 8 horas da noite, vocês que estão inscritos vão receber um link no grupo de WhatsApp e na caixa postal de vocês. Aí é só clicar e entrar na sala de espera. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.